A Metamorfose, capítulo 1. Certa manhã, após um sono conturbado, Gregor Samsa acordou e viu-se em sua cama transformado num inseto monstruoso. Deitado de costas sobre a própria carapaça, ergueu a cabeça e enxergou seu ventre escurecido, acentuadamente curvo, com profundas saliências onduladas, sobre o qual a colcha deslizava prestes a cair. Suas inumeráveis pernas, terrivelmente finas se comparadas ao volume do corpo, agitavam-se pateticamente diante de seus olhos. O que aconteceu comigo? Não era sonho. Seu quarto, em tudo familiar, apesar de um tanto pequenino, tinha as 4 paredes de sempre. Em cima da mesa estava o mostruário de tecidos, pois Sansa era caixeiro viajante, e acima dela, numa elegante moldura dourada, a fotografia que recentemente recortara de uma revista ilustrada. Era a figura de uma senhora muito aprumada, com chapéu e estola de pele, empunhando na direção do observador uma manga, igualmente de pele, que lhe ocultava o antebraço por inteiro. Gregor olhou depois para a janela e o tempo fechado deixou-o bastante desgostoso. Talvez, se eu dormir mais um pouco, todas essas idiotices desapareçam. Mas isso não era possível, pois Gregor habitualmente dormia sobre o lado direito, e na situação em que se encontrava, era-lhe impossível ficar nessa posição. Diversas vezes tentou permanecer virado para o lado direito, mas a despeito do vigor que imprimia, sempre voltava a ficar de costas. Cansou-se dessa operação e fechou os olhos para não ter de ver o agitado e incessante movimento das pernas. E assim ficou até sentir uma estranha e ligeira dor, jamais experimentada, que lhe afligia a um lado. Deus meu, que dura profissão eu fui escolher, viajando todo santo dia. É muito pior do que quando se está no próprio escritório, pois, quando viajo, não posso descuidar dos horários dos trens, as refeições são ruins, feitas fora de hora, os relacionamentos mudam sempre, nunca são os mesmos, nunca possibilitam uma autêntica amizade. Ao diabo com tudo isso. Sentiu no alto do ventre uma leve coceira. Apoiando-se sobre os ombros, tentou pouco a pouco esticar-se até a cabeceira da cama para poder erguer mais a cabeça. Observou então o lugar que coçava, coberto de alguns pontinhos brancos que não conseguia distinguir o que eram. Buscou aliviar-se roçando com uma das pernas o lugar da coceira, mas, como o contato lhe causasse arrepios, retirou-a imediatamente. Deslizando, retomou a posição inicial. Acordar muito cedo deixa a gente completamente tonto. Todo homem precisa dormir o suficiente. Outros caixeiros viajantes levam uma vida de odaliscas. No meio da tarde, quando volto à hospedaria para passar os pedidos a limpo, encontro-os ainda tomando café da manhã. Se eu fizesse o mesmo, levando em conta o chefe que tenho, já estaria no olho da rua. Quem sabe assim não seria melhor. Não fosse por causa dos meus pais, já teria pedido as contas há muito tempo. Eu me postaria diante do chefe e lhe diria com todas as letras tudo o que penso. Ele cairia da mesa. Engraçada essa mania de se sentar em cima da mesa falando ali do alto para os funcionários. E nós ainda temos que nos aproximar muito porque ele é surdo. Mas não perdi a esperança. No momento em que eu juntar o dinheiro que meus pais lhe devem, talvez eu consiga em mais ou menos uns 5 ou 6 anos, não tenho dúvidas de que o farei. Aí sim mudo de vida. Mas, por hora, o que preciso fazer é levantar-me, pois o trem parte às 5. Olhou então para o despertador em cima do armário, fazendo tic-tac. Meu Deus! Marcava 6h30 e os ponteiros continuavam avançando, saindo da marca de meia hora e aproximando-se da de 3/4. O despertador não teria tocado no horário? Mesmo da cama, ele via que estava ajustado para despertar às 4 horas. Desse modo, tinha de haver tocado. Na certa tocara. Como então permaneceu dormindo com o barulho daquele alarme? Provavelmente era porque ele se encontrava num sono muito profundo, apesar de intranquilo. O que fazer agora? Para pegar o próximo trem, que saía às 7, teria de se apressar loucamente. Ainda precisava empacotar o mostruário e, além de tudo, não se sentia bem. E, mesmo que conseguisse pegar o trem, não evitaria a bronca do chefe, pois o contínuo da firma deveria tê-lo aguardado no trem das 5 e, portanto, certamente já havia comunicado sua ausência. Aquele rapaz copiava o chefe em tudo, não tinha dignidade nem opinião própria. Caso dissesse que estava doente, o que aconteceria? Além de muito desagradável, não seria convincente, pois Gregor, nos 5 últimos anos que ali trabalhara, jamais havia adoecido. Na certa, o chefe mandaria buscar um médico do serviço social, chamaria a atenção dos pais pela preguiça do filho, desqualificando quaisquer objeções, sempre apoiado pelo médico, cujos preceitos rezam que todos estão sempre sadios, mas não gostam de trabalhar. No seu caso em particular, ele estaria errado? Na verdade,
Descontando a sonolência certamente indevida, pois tinha dormido bastante, Gregor se sentia muito bem, e até uma fome intensa se pronunciava. Enquanto tudo isso girava afoitamente em sua cabeça, sem que decidisse sair da cama, e no mesmo momento em que o despertador marcava 15 para as 7, bateram de leve na porta situada próximo à cabeceira da cama. Gregor? São 15 para as 7. Você não ia viajar? Que tom doce. Ao responder, Gregor assustou-se ao ouvir a própria voz, a de sempre sem dúvida, mas misturada a um doloroso e irreprimível chiado, no qual as palavras saíam inicialmente claras, para depois confundirem-se numa ressonância que as tornava provavelmente incompreensíveis. Gregor gostaria de ter respondido e explicado tudo calmamente, mas em vista das circunstâncias, limitou-se a dizer: Sim, obrigado, mamãe. Já vou levantar. A porta de madeira deve ter impedido que a alteração da voz de Gregor fosse percebida, pois a mãe tranquilizou-se com a resposta e se retirou. Contudo, por causa desse breve diálogo, os outros membros da família ficaram sabendo que Gregor ainda estava na casa e, logo em seguida, o pai bateu levemente à porta chamando. Gregor! Gregor! O que está acontecendo? Gregor? Gregor? Atrás de outra porta, a irmã preocupou-se e indagou lastimosa. Gregor, você não está bem? Precisa de algo? Estou indo. O pai voltou para terminar o café da manhã, porém a irmã insistiu num sussurro. Por favor, Gregor, abra a porta. Mas ele não pretendia abrir e até elogiou-se por tê-la trancado, costume que havia adquirido nas viagens e que repetia mesmo quando estava em casa. A primeira coisa a fazer era levantar-se calmamente, vestir-se sem ser importunado e, sobretudo, comer algo para depois refletir sobre o resto, pois sabia perfeitamente que ficar ali na cama meditando não o conduziria a nada. Lembrou-se de já ter sentido outras vezes aquela dorzinha, certamente causada por um mau jeito enquanto dormia. Mas depois de levantar-se, ela não mais se manifestava, provando ser fruto da imaginação. Estava curioso para ver como as fantasias de hoje iriam desaparecer. Não tinha dúvidas, porém, de que a mudança em sua voz era apenas o anúncio de um forte resfriado, doença inerente a todo o caixeiro viajante. Tirar a colcha que o cobria foi fácil. Estufou o peito um pouco e ela caiu por si mesma. Porém, a dificuldade maior residia na extrema largura de Gregor. Os braços e as pernas poderiam auxiliá-lo a erguer-se, mas em vez disso, tinha agora incontáveis e agitadas perninhas, impossível a ele dominá-las. Quando queria dobrar uma, ela insistia em se esticar. Ao finalmente controlá-la, as outras, como se fossem autônomas, movimentavam-se alucinada e pateticamente. Não é correto ficar tanto tempo na cama. Tentou sair da cama com a parte inferior do corpo, mas movimentar essa parte, que não lhe era visível e, portanto, ele não conhecia em sua exata forma, mostrou-se bastante complicado. Iniciou a tarefa lentamente. Depois, mais agitado, empenhou grande energia e, sem buscar pontos de apoio, simplesmente impulsionou-se para a frente. Calculando mal a direção, chocou-se contra os pés da cama e a dor que sobreveio mostrou-lhe ser aquela parte, possivelmente, a mais sensível do corpo que havia adquirido nessa nova condição. Por conseguinte, buscou tirar primeiro a parte superior e virou cuidadosamente a cabeça para a lateral da cama. Realizou essa operação com tranquilidade e, apesar do seu peso e largura, o corpo todo acompanhou lentamente o movimento. Mas, ao erguer a cabeça um pouco fora da cama, temeu tombar totalmente e machucá-la na queda. Nesse momento, o que Gregor menos queria era desmaiar. Preferiu ficar deitado. Porém, quando voltou à posição original, ofegante por ter sido obrigado a repetir os esforços, teve novamente a visão das agitadas perninhas em movimentos desenfreados, sem controle, e pensou outra vez que não poderia ficar na cama e que o mais plausível seria arriscar tudo até o limite possível, a despeito da pequena esperança que ainda o alimentava. Mas logo refletiu que seria melhor agir com serenidade do que tomar atitudes impensadas. Quando necessitava pensar em algo detidamente, costumava concentrar o olhar na janela, mas infelizmente a neblina, encobrindo até o outro lado da rua, não permitia que se lhe infundisse algum ânimo ou inspiração. Já são 7 horas. 7 horas e essa neblina ainda continua. Durante alguns instantes, permaneceu sem fazer um mínimo movimento, respirando pausadamente, como se aquilo pudesse lhe proporcionar a volta à sua condição de antes. Preciso levantar-me antes das 7h15. Além disso, daqui a pouco, certamente a firma enviará alguém para saber de mim, pois eles abrem às 7. E decidiu sair da cama, balançando o corpo para o lado. Se caísse desse modo, a cabeça talvez não sofresse nenhum dano, desde que a mantivesse inclinada para a frente.
As costas pareciam suficientemente duras e o tapete, de certo, o ajudaria. Temia, no entanto, o barulho que isso iria provocar e o susto, ou pelo menos a preocupação que suscitaria nos outros da casa. Não havia, contudo, outra saída senão tentar. Gregor já estava com metade do corpo fora da cama. O novo método mais parecia um jogo do que um esforço, pois consistia em balançar-se continuamente em sacudidelas, quando refletiu que tudo seria mais fácil se alguém viesse ajudar. 2 pessoas fortes, e ele tinha em mente seu pai e a empregada, seriam o suficiente. Bastaria a eles passar as mãos por debaixo de suas costas convexas, conduzindo-o da cama ao chão, onde, quem sabe, suas perninhas se encarregassem do resto. Contudo, mesmo considerando que a porta estava trancada, seria de fato conveniente pedir ajuda? Apesar daquela condição desoladora, não pôde deixar de sorrir ao pensar a respeito. Já havia avançado tanto na operação que mais um forte solavanco seria suficiente para provocar a queda. E logo não lhe restaria outra alternativa, pois em 5 minutos o relógio marcaria 7h15. Nisso, a campainha tocou. É alguém da firma, tenho certeza. Preocupou-se Gregor, meio erguido, enquanto suas perninhas se debatiam de forma cada vez mais intensa. Durante um momento, tudo ficou em silêncio. Não irão abrir a porta, pensou agarrando-se a essa esperança completamente infundada. Entretanto, como era de se esperar, a empregada, com pisadas vigorosas, foi atender. Gregor não precisou ouvir muito para perceber quem havia chegado. Era o gerente em pessoa. Por que estaria condenado a trabalhar numa empresa em que uma simples ausência mobilizava suspeitas terríveis? Será que os funcionários, quaisquer que fossem, não passavam de irremediáveis malandros, não havendo entre eles nenhum homem honesto que, após ter se atrasado algumas horas para cumprir obrigações da firma, tivesse ficado louco de arrependimento a ponto de não ter condições de deixar a cama? Não bastaria, quem sabe, enviar apenas um rapaz para pedir informações? Supondo que a obsessão de investigar a vida dos funcionários tivesse algum sentido, era necessário que viesse o próprio gerente para mostrar a uma inocente família que somente ele tinha autoridade para fazer isso? Gregor, ao mesmo tempo excitado por esses pensamentos e já decidido, lançou-se fortemente ao chão. A queda resultou de uma pancada surda. Não propriamente um estrondo, pois o tapete amorteceu-a. Além disso, as costas mostraram uma flexibilidade maior do que Gregor havia imaginado, e isso também atenuou o ruído. Mas ele não foi cuidadoso o bastante e acabou batendo a cabeça. Ato contínuo, esfregou-a no tapete com raiva e dor. Algo caiu aí dentro. Era a voz do gerente. Gregor pensou que poderia acontecer ao gerente o mesmo que lhe havia ocorrido hoje. Julgou essa hipótese muito plausível. O outro, contudo, parecendo responder-lhe rudemente ao pensamento, deu alguns passos largos e enérgicos no cômodo vizinho, fazendo ranger as botas de verniz. A irmã, do quarto situado ao lado direito, falou baixinho. Gregor, o gerente está aqui. Já sei. Gregor, o senhor gerente está aqui e gostaria de saber por que você não seguiu no primeiro trem. Não sabemos o que responder, então abra a porta, por favor. O senhor gerente não vai reparar na bagunça do seu quarto. Bom dia, senhor Sansa. Ele não está se sentindo bem. O pai permanecia próximo à porta e reforçou. Não está bem, acredite, senhor gerente. Se assim não fosse, como o Gregor perderia o trem? Ele só pensa na firma o tempo inteiro. Chego a me aborrecer porque ele nunca sai à noite. Ficou sem viajar os últimos 8 dias e em nenhuma noite saiu de casa. Senta-se com a gente à mesa, lê o jornal sem dizer nada ou fica olhando os folhetos de horário de trem. Seu único passatempo são trabalhos com madeira. Em apenas 2 ou 3 noites fez uma linda moldura, o senhor verá como ficou bonita. Está pendurada na parede do quarto. Preste atenção quando ele abrir a porta. É mesmo um prazer tê-lo aqui em casa, senhor gerente, pois sozinhos não convenceríamos Gregor a abrir a porta. Ele é muito teimoso. Com certeza não está se sentindo bem, apesar de ter dito o contrário hoje pela manhã. Eu vou logo. Realmente, senhora, não há outra explicação. Mas espero que não seja nada sério. Contudo, preciso dizer também que nós, comerciantes, de um jeito ou de outro, muitas vezes temos de passar por cima de uma indisposição qualquer para cumprirmos com nossas responsabilidades. Então, o senhor gerente já pode entrar? Não. Na sala à direita fez-se um pesado silêncio, e no quarto da direita, a irmã começou a soluçar. Por que ela não se juntava aos outros? Está certo que tinha acabado de se levantar e nem mesmo havia se vestido. Mas por que soluçava? Por que não fora atender o gerente? Só por isso? Porque corria o risco de perder o emprego, fazendo com que o chefe voltasse a perturbar os meus pais com as dívidas contraídas no passado? Mas essas eram agora preocupações sem importância. Gregor estava ali e não lhe passava pela cabeça abandonar a família.
Por ora, permanecia estendido sobre o tapete e ninguém que o visse naquele estado exigiria que ele abrisse a porta. E essa insignificante descortesia seria desculpada no momento oportuno. Ele não podia ser despedido assim, sem mais nem menos. Também pensou que melhor seria se parassem de incomodá-lo com choros e discursos, deixando-o em paz. Mas era a incerteza acerca de Gregor que os afligia, ao mesmo tempo que lhes dava uma justificativa para o comportamento dele. Senhor Sansa, o que isso significa? O senhor entrincheirou-se aí em seu quarto, respondendo somente sim ou não? Deixa seus pais preocupados inutilmente. E diga-se de passagem, falta à sua obrigação da firma de maneira verdadeiramente inacreditável. Falo aqui em nome de seus pais e, como seu superior, peço-lhe muito seriamente que apresente uma explicação clara e imediata. Estou pasmo, absolutamente pasmo. Tinha-o como alguém zeloso e responsável, e agora, de repente, age de maneira extravagante. É verdade que o chefe insinuou hoje cedo uma possível explicação para sua falta. Referia-se à cobrança que pediu para o senhor realizar, na qual o pagamento iria ser feito em dinheiro vivo. Mas eu quase empenhei minha palavra de honra de que não era o caso de desconfiar. Agora, diante dessa incompreensível obstinação, não vejo como posso defendê-lo. Sua posição na firma não é muito segura. Eu tinha a intenção de dizer-lhe tudo isso a sós, porém, como o senhor acha que não tenho mais o que fazer além de perder inutilmente o meu tempo, não vejo motivo para que seus pais também não fiquem sabendo. Nesses últimos tempos, seu desempenho deixou muito a desejar, mesmo considerando que não estamos na época mais propícia para os negócios. Isso nós mesmos reconhecemos. Mas, senhor Sansa, não existe época em que os negócios estejam integralmente paralisados. Isso não existe mesmo. Mas, senhor gerente, vou imediatamente, vou agora mesmo. É só uma pequena indisposição, uma tontura que me impediu de levantar-me. Estou ainda na cama, mas já me sinto bem. Já estou indo, um momentinho de paciência. Ainda não me acho tão bem quanto pensei, mas já estou melhor. Não posso compreender como essas coisas acontecem com a gente. Ontem à noite eu estava bem. Sim, pode confirmar com meus pais. É verdade que também ontem tive um pequeno mal-estar. Eles devem ter notado. E por que eu não avisei na firma? A gente acredita que a doença vai passar, que não haverá necessidade de ficar em casa. Senhor gerente, não trate assim meus pais. Não há motivos para todas as censuras que o senhor está me fazendo agora. Nunca me disseram nada a esse respeito. Certamente o senhor não viu os últimos pedidos que lhe enviei. Além disso, partirei no trem das 8, pois essas poucas horas de repouso me deram força. Não se detenha mais por minha causa, senhor gerente. Logo estarei de volta à firma. Tenha a bondade de explicar isso ao chefe e apresente os meus cumprimentos a ele. Enquanto Gregor gritava tudo isso afoitamente, sem saber direito o que dizia, aproximou-se com facilidade do armário, graças à habilidade que havia adquirido na cama, e tentou se levantar apoiando-se nele. Queria de todo jeito abrir a porta, deixar que o gerente o visse, falar com ele. Estava ansioso para saber o que diriam quando o avistassem, uma vez que tão insistentemente o haviam chamado. Caso se assustassem, Gregor não teria mais nenhuma responsabilidade e poderia ficar tranquilo. Se, ao contrário, permanecessem impassíveis, também não teria motivos para se preocupar e poderia ir realmente para a estação às 8 horas. Por diversas vezes escorregou na madeira lisa da parte lateral do armário, mas finalmente ficou em pé. Não deu atenção às dores no ventre, embora estivessem muito intensas. Recobrou o controle de si mesmo e calou-se para ouvir o que o gerente dizia. Deixou-se então cair contra o encosto de uma cadeira próxima e agarrou fortemente uma de suas bordas com as perninhas. Recobrou o controle de si mesmo e calou-se, para ouvir o que o gerente dizia. Entenderam o que ele falou? Será que está caçoando de nós? Pelo amor de Deus, talvez esteja passando muito mal e nós aqui o crucificando. Gretchen! Gretchen! Que foi, mãe? Vá chamar o médico agora, seu irmão está mal. Você ouviu o Gregor falar? Era a voz de um animal. Ana, vá agora mesmo chamar um serralheiro. Logo, as duas jovens passaram correndo pela antessala, produzindo um farfalhar de saias, como a irmã tinha se vestido tão depressa, e saíram correndo porta afora. Deviam tê-la deixado aberta, pois nenhum barulho se ouviu, típico da pressa que acomete a todos nas casas onde uma grande desgraça aconteceu. Gregor, contudo, estava bem mais calmo. Embora ninguém o tivesse entendido, as palavras lhe eram muito claras, mais compreensíveis do que antes, de certo porque seu ouvido já ia se acostumando àquele som. Por outro lado, tudo fazia crer que os outros haviam compreendido que algo andava errado e buscavam ajudá-lo. Ficou aliviado com a presteza com que foram tomadas as primeiras medidas.
Sentiu-se novamente incluído entre os humanos e passou a contar com as ações do médico e do serralheiro de uma maneira fantasiosa, fora de propósito. E querendo ficar com a voz mais nítida para participar decisivamente das conversas relacionadas a ele, tossiu ligeiramente, atenuando, porém, o barulho, temendo que este soasse não humano, ao mesmo tempo em que se sentia inábil para distinguir uma coisa de outra. Mas tudo estava silencioso na sala ao lado. Talvez os pais estivessem sentados, cochichando algo com o gerente, ou com os ouvidos colados à porta, escutando-o. Gregor amparou-se na cadeira e deslizou em direção à porta, onde trocou de apoio, lançando-se contra a própria porta, mantendo-se de pé, sustentado nela, com os auxílios das pontas das perninhas, que tinham uma viscosidade aderente. Ali descansou por instantes do esforço que havia feito. Em seguida, tentou girar com a boca a chave na fechadura. Pareceu-lhe então que não possuía dentes. Como iria conseguir segurar a chave para girá-la? Em compensação, tinha mandíbulas muito fortes, com as quais pôde iniciar a operação e nem percebeu que havia machucado a si mesmo com aquilo, pois um líquido amarronzado saía-lhe da boca e escorregava pela chave, pingando no chão. Ouçam, ele está tentando girar a chave. Aquelas palavras foram um estímulo a Gregor e ele esperava que também o pai e a mãe lhe dessem um alento gritando: "Vá em frente!" Sim, deveriam ter gritado: "Firme, Gregor! Em frente, com essa fechadura!" Ele imaginava que todos aguardavam com ansiedade os seus esforços. Mordeu a chave com toda a força que dispunha, pois sentia-se extremamente debilitado. Para mover a chave, girou em torno da fechadura, pendurado pela boca, e, de acordo com a necessidade, apertava a chave ou a empurrava para baixo com o peso do seu corpo. O dique da fechadura, abrindo-se finalmente, deixou-o aliviado e confiante, a ponto de congratular-se. Nem foi preciso o serralheiro. Depois, para abrir a porta, empurrou a maçaneta com a cabeça. A porta abriu-se parcialmente, não o bastante para que se pudesse vê-lo. Ele teve de girar o corpo com lentidão enquanto pressionava uma das folhas da porta, tudo com extremo cuidado para não deixar que seu peso o levasse a cair de costas na entrada do quarto. Estava ainda entretido com essa difícil tarefa, sem pensar em outra coisa quando ouviu um súbito "Ah!" do gerente, que pareceu como um som forte de ventania. Então Gregor o avistou também. O homem levou a mão à boca e, estarrecido, retrocedeu pesadamente como se empurrado por uma força invisível. A mãe, que apesar da presença do gerente ainda estava despenteada com os cabelos eriçados, olhou primeiro para o pai. Em seguida deu 2 passos em direção a Gregor e tombou desmaiada, espalhando as pregas da saia a seu redor, o rosto caído em cima do peito. O pai, com expressão hostil, cerrou os punhos como se quisesse empurrar Gregor para dentro do quarto. Depois olhou em torno, absolutamente transtornado. Colocou as mãos no rosto e chorou compulsivamente, estremecendo o peito robusto. Desse modo, Gregor não chegou a entrar na sala, permanecendo apoiado na outra folha da porta, que ainda estava fechada. Deixava visível, portanto, apenas a parte superior do corpo, com a cabeça meio inclinada, olhando para fora do quarto. Nesse meio tempo, o dia já tinha clareado. Já se podia ver no outro lado da rua o grande prédio do hospital, com suas paredes escuras e suas janelas simétricas, que subvertiam a monótona rigidez da fachada. Ainda chovia, mas em pingos grandes e esparsos, de tal modo que era possível vê-los cair quase um a um no chão da rua. A mesa ainda estava posta, com todos os seus apetrechos e variedades, pois o café da manhã era para o pai a principal refeição do dia, e ele a prolongava com a leitura de diversos jornais. Na parede situada em frente ao quarto de Gregor havia um retrato dele nos tempos do serviço militar. Em uniforme de tenente, a mão sobre a espada e um sorriso sereno no rosto, impondo respeito através da postura e da roupa. Observava-se dali uma porta aberta, a da antessala, e em seguida outra, a da saída, também aberta, sendo possível ver a escadaria que conduzia aos andares inferiores do edifício. Bem, vou me vestir rapidamente, arrumar meu mostruário e partir. Vocês vão me deixar viajar, não vão? Pois bem, senhor gerente. Já pode perceber que não sou um cabeça dura e gosto de trabalhar. Viajar é fatigante, mas não poderia viver sem isso. Está indo para a firma, senhor gerente? Sim? Vai contar tudo o que aconteceu? Quando não se está nas melhores condições de trabalho, é também quando a firma deve se lembrar de tudo que o funcionário fez, os serviços já prestados. Notando que, ultrapassada a fase difícil, ele voltará a render muito mais e com maior dedicação. Como o senhor deve estar a par, devo muito ao chefe. Ao mesmo tempo, cuido dos meus pais e da minha irmã. É verdade que hoje estou numa situação apertada, mas trabalhando vou conseguir superá-la. Não torne as coisas mais difíceis para mim. Apoie-me.
Sei que ninguém gosta muito de vendedores. Todos acham que ganhamos muito dinheiro e praticamos malandragens. Pode ser que não haja nenhum motivo especial para as pessoas pensarem diferente. Mas o senhor sabe bem como as coisas são realmente. Sabe mais. Que isso fique entre nós. Que o próprio chefe, por ser patrão, às vezes deixa-se levar por visões falsas sobre os seus funcionários. O senhor sabe muito bem que, por estar fora da firma grande parte do tempo, o caixeiro viajante é vítima de fofocas e reclamações infundadas, contra as quais não se pode se defender. Uma vez que frequentemente não chegam a seu conhecimento, é só depois de regressar esgotado de uma viagem é que percebe as terríveis consequências de tal situação. Senhor gerente, não vá sem me dizer uma palavrinha que demonstre a sua concordância com algo do que eu disse, algo pelo menos. O gerente, porém, desde as primeiras palavras de Gregor, já tinha se lhe dado as costas e o fitava com a cabeça ligeiramente voltada para trás, os lábios abertos, demonstrando asco. Não ficou parado em nenhum momento, pois enquanto Gregor falava, ele tentava se deslocar muito lentamente, embora parecesse haver uma força secreta impedindo-o de deixar a sala. Pouco a pouco foi se encaminhando para a saída, e quando finalmente ali chegou, deu um salto para fora, num movimento tão repentino que parecia ter pisado em brasas. Já do lado de fora, esticou o braço em direção à escada, como se esperasse ver dali surgir a salvação divina. Gregor se deu conta de que não devia deixar o gerente sair daquele jeito, pois seu emprego ficaria perigosamente ameaçado. Seus pais não conseguiriam entender aquilo, pois estavam demasiadamente convictos de que ele jamais deixaria a firma e que seu futuro estava garantido naquele emprego. Certamente, diante das inquietações que o momento apresentava, não seriam capazes nem mesmo de considerar tal hipótese. Gregor, entretanto, a considerava. Era absolutamente necessário não deixar que o gerente fosse embora daquela forma. Era imperativo acalmá-lo, convencê-lo, conquistá-lo. Dessa ação dependia seu futuro e o de sua família. Se pelo menos a irmã estivesse ali. Era esperta e já tinha chorado quando ele, Gregor, mantivera-se deitado de costas tranquilamente. Na certa, ela teria convencido o gerente a ficar. O homem se achava um galanteador. Tê-lo-ia retido no apartamento e mostrado que não havia nada a temer. Mas a irmã não se encontrava ali e Gregor teria de cuidar de tudo sozinho. Esquecendo, porém, de que não tinha pleno domínio dos movimentos de seu corpo e que seu discurso provavelmente, ou talvez certamente, não havia sido compreendido. Largou a folha da porta que, fechada, dava-lhe apoio e se lançou pelo vão aberto da outra divisão da porta, com o objetivo de ir atrás do gerente, que permanecia pateticamente agarrado ao corrimão da escada. Gregor, porém, caiu e, buscando inutilmente sustentar-se nas incontáveis perninhas, soltou um breve gemido. Não obstante, experimentou em seguida, e pela primeira vez naquele dia, uma verdadeira sensação de bem-estar. Apoiadas no chão, as perninhas obedeciam-lhe totalmente e pareciam dispostas a levá-lo aonde ele quisesse, o que lhe dava a impressão de que os seus sofrimentos haviam terminado. Mas, no exato momento em que Gregor balançou-se um pouco para trás, a fim de refrear o ímpeto inicial do movimento, acabou ficando bem na frente da mãe, que, levando um susto, saiu do estupor em que se encontrava, deu um salto e pôs-se a gritar com os braços levantados. Socorro! Pelo amor de Deus, socorro! Num átimo, inclinou a cabeça como se quisesse ver melhor o filho, mas de repente recuou até a mesa e, não percebendo que os alimentos e utensílios do café da manhã ainda estavam ali, sentou-se sobre ela, o que fez escorregar o bule e o entornou, sem se dar conta disso, enquanto o café pingava fortemente sobre o tapete. Mãe! Mãe! Por um instante, esqueceu-se do gerente, pois estava de tal forma magnetizado pela visão do café escoando no chão que sua boca mordia o ar repetidamente. A mãe gritou de novo, saltou da mesa e atirou-se nos braços do pai que viera ao seu encontro. Mas Gregor já não queria ficar ali olhando para os pais. O gerente estava na escada e, apoiado no corrimão, lançava um último olhar para aquela cena. Gregor tomou o impulso para alcançá-lo, mas o gerente, pressentindo o que ia acontecer, deu um pulo saltando vários degraus de uma só vez e sumiu aos gritos que ecoaram por todo o prédio. O pai, que até então parecia razoavelmente calmo, transtornou-se com a saída do gerente e, em vez de correr atrás dele, ou de permitir que Gregor assim o fizesse, pegou com a mão direita a bengala que o gerente esquecera no sofá, com a outra mão agarrou um jornal espesso e, batendo os pés no chão e empunhando o jornal e a bengala, começou a forçar Gregor a recuar para o quarto. De nada serviram suas súplicas, até porque o pai não as entendia. E por mais que inclinasse a cabeça, como que implorando, apenas conseguia irritá-lo ainda mais, fazendo-o redobrar o sapateado enérgico e agressivo. A mãe, por sua vez,
Havia aberto a janela e, com a mão no rosto, inclinara o corpo para fora, apesar do tempo frio. Com isso, uma forte corrente de ar entrou no apartamento, movimentando as cortinas e espalhando folhas de jornais pelo chão. O pai prosseguia, incansável, emitindo assobios selvagens, tentando fazer Gregor recuar. Mas este, em função de sua falta de prática em andar para trás, movia-se muito lentamente. Se ao menos pudesse virar-se de frente, logo estaria em seu quarto. Não tentou esse movimento, contudo, pois temia irritar o pai, que já ameaçava com a bengala machucar-lhe o ombro ou a cabeça. Mas não teve outra alternativa senão virar-se, pois se deu conta de que, andando para trás, perdia por completo o senso de direção. Com os olhos aflitivamente fixos no pai, tentou dar a volta o mais rapidamente possível. Mas sua agilidade redundava num deslocamento lerdo ao extremo, e o pai, talvez percebendo-lhe o empenho, parou de acossá-lo e até indicou de longe, com a ponta da bengala, o movimento que Gregor deveria fazer. Se ao menos ele parasse de soltar aqueles assobios, o barulho que o pai fazia o deixava desnorteado. Quando já estava terminando a volta, aquele assobio o perturbou, provocando um retrocesso no giro, mas enfim chegou junto à porta. Notou então que seu corpo era muito largo para poder passar no vão aberto, e não ocorreu ao pai, dado o humor em que se encontrava, abrir a outra parte vertical da porta para lhe facilitar a passagem. O pai tinha uma ideia fixa: fazer Gregor entrar no quarto o quanto antes. Também não permitiria de jeito nenhum os abjetos preparativos de que o filho necessitava para se levantar e assim conseguir entrar. O pior era que, como se à frente não houvesse nenhum obstáculo, o pai empurrava-o com energia violenta, e Gregor percebeu pela voz estranha e raivosa que ele não estava brincando e por isso, de qualquer jeito, enfiou-se no vão. Parte do corpo ergueu-se meio que de lado e esfolou-se, deixando manchas repulsivas na porta. Gregor ficou entalado, sem poder fazer nenhum movimento, enquanto as perninhas de um dos lados remexiam-se no ar e as do outro eram prensadas contra o chão. Foi quando o pai lhe deu por trás uma pancada enérgica, libertando-o do aperto, e impulsionou-o para dentro do quarto, onde ele caiu sangrando abundantemente. Nisso, o pai fechou a porta, empurrando-a com a bengala, e tudo ficou em completo silêncio. A Metamorfose, capítulo 2. Só ao anoitecer, Gregor despertou de um sono profundo semelhante a um desmaio. Já era tempo de acordar, pois havia descansado bastante, mas pareceu-lhe que despertara, na verdade, pelo barulho de passos dissimulados de alguém e pelo ruído da porta da sala sendo fechada cuidadosamente. O reflexo da iluminação elétrica da rua fazia-se presente no quarto, tanto no teto quanto na parte de cima dos móveis. Mas embaixo, onde Gregor se encontrava, tudo estava escuro. Utilizando-se de suas antenas, cuja utilidade começava a compreender, ele se deslocou lentamente até a porta para ver o que mais havia se passado. Mancava, pois em um dos lados do corpo havia um só e longo ferimento, alternando o uso de cada uma das fileiras de perninhas. Uma das perninhas feridas pela manhã, foi um milagre as outras estarem inteiras, roçava sem vida no chão. Ao chegar à porta, compreendeu que havia sido atraído pelo cheiro de comida. Uma tigela cheia de leite açucarado e com pedacinhos de pão fora colocada ali. Quase riu de satisfação, pois estava faminto, mais ainda do que pela manhã. Então mergulhou a cabeça no leite até perto dos olhos, mas logo retirou-a, decepcionado, pois, além da dor que sentia do lado esquerdo, e só conseguia comer se pusesse todo o corpo em movimento, o leite, que sempre fora sua bebida predileta, motivo pelo qual a irmã o havia colocado ali, agora não lhe apetecia nem um pouco. Quase com repugnância, afastou-se da tigela e deslocou-se para o meio do quarto. Percebeu, olhando pelo vão da porta, que na sala o gás estava aceso, mas ao contrário do que sempre ocorria, não ouviu a voz do pai lendo para a mãe e a irmã as notícias do jornal da noite. Era provável que esse hábito, sempre referido pela irmã nas cartas que lhe enviava, tivesse desaparecido nos últimos tempos. Não obstante, o silêncio era total, embora a casa, sem dúvida, não estivesse vazia. Que vida tranquila minha família tem, disse para si mesmo, e com os olhos fixos no escuro do quarto, sentiu-se orgulhoso por ter podido oferecer aos pais e à irmã uma vida calma numa bela residência. Contudo, e se toda aquela tranquilidade, aquele bem-estar, aquela alegria terminassem subitamente? Para não se deixar levar por esses pensamentos negativos, começou a se exercitar fisicamente, arrastando-se pelo quarto. Durante a noite, alguém abriu uma vez uma das bandas da porta e mais tarde a outra. Parecia querer entrar, mas hesitava. Gregor decidiu então encostar-se à porta para estimular a entrada desse alguém ou, pelo menos, descobrir quem era. Sua espera não surtiu efeito, porque ninguém voltou a abri-la.
De manhã, quando a porta estava fechada, todos queriam entrar, mas depois que ela abrira, ninguém se manifestara. E ainda por cima, haviam deixado a chave no lado de fora da fechadura. Tarde da noite apagaram a luz da sala. Gregor compreendeu então que eles haviam ficado acordados até aquela hora. Percebeu que andavam nas pontas dos pés. Como, certamente, ninguém mais entraria para vê-lo até de manhãzinha, ele teria tempo para pensar, sem ser incomodado, acerca de como tocaria a vida dali em diante. Contudo, aquele quarto frio e de teto alto, em cujo chão era agora obrigado a permanecer deitado, amedrontou-o, sem que conseguisse descobrir o porquê, uma vez que era, sem pôr nem tirar, o lugar onde dormia havia 5 anos. E por aí seus pensamentos fluíam quando, repentinamente, se apossou dele um sentimento de vergonha que o levou a precipitar-se para debaixo do sofá, onde se sentiu mais à vontade, apesar do aperto que não lhe permitia mexer a cabeça e, sobretudo, apesar de seu grande corpo não caber por inteiro naquele espaço. Ficou ali durante toda a noite, às vezes num sono leve do qual despertava sobressaltado, outras vezes acordado, imerso em preocupações e esperanças difusas, mal definidas, mas que sempre o conduziam à conclusão de que devia permanecer sereno e paciente para que a família sofresse o menos possível os aborrecimentos relacionados ao seu atual estado. Quando o dia mal clareava, Gregor teve a oportunidade de confirmar o acerto de sua resolução, pois a irmã, já vestida, abriu a porta que dava para a antessala e olhou atentamente para o interior do quarto. Inicialmente não o viu. Depois, ao percebê-lo enfiado debaixo do sofá... Meu Deus! Em algum lugar ele tinha que estar. Não podia ter evaporado. Levou um susto tão grande que voltou a fechar a porta. Logo arrependeu-se da atitude, abriu-a novamente e entrou devagar, como se aquele aposento abrigasse alguém muito doente ou pertencesse a uma pessoa desconhecida. Gregor a observava, com a cabeça praticamente para fora do sofá. Será que a irmã repararia que ele não tocara no leite, não por falta de fome, mas porque desejava algo mais adequado? Mesmo que ela não notasse, Gregor não chamaria sua atenção para isso. Preferia morrer de fome, embora sentisse grande desejo de sair de debaixo do sofá e jogar-se a seus pés implorando que lhe trouxesse algo gostoso. Mas a irmã admirou-se ao ver a tigela intacta. Apenas uns respingos denunciavam que o leite havia sido derramado um pouco. E recolheu-a em seguida, não com as mãos, mas com um pano de chão. Gregor, extremamente curioso para saber o que ela iria trazer-lhe agora, fazia 1000 especulações a respeito. Nenhuma, contudo, aproximou-se daquela que a dedicada irmã acabou lhe proporcionando. Querendo desvendar o que mais lhe agradava, ela lhe ofereceu uma variedade enorme de alimentos. Legumes bem amadurecidos, quase podres, ossos e um resto de molho branco, meio coalhado, sobras do jantar da noite anterior, uva-passas e amêndoas, um pedaço de queijo que Gregor 2 dias antes não quisera comer, pois julgara rançoso, um pedaço de pão endurecido, outro com manteiga e mais outro com manteiga e sal. Trouxe também a tigela, que pelo visto tinha sido separada para o seu uso exclusivo, cheia de água. E, sabendo que Gregor não comeria em sua presença, saiu do quarto e trancou a porta, decerto para mostrar que ele poderia desfrutar de toda a privacidade. Ao encaminhar-se para a comida, não sentiu mais as feridas e presumiu que haviam cicatrizado. Ficou surpreso e lembrou-se de que, 1 mês antes, machucara o dedo com um canivete e o ferimento lhe doera até dias atrás. Será que agora tenho menor sensibilidade? Pensou enquanto sorvia o queijo com avidez, pois este tinha sido o primeiro alimento que o atraíra. Com uma alegria tamanha que lhe encheu os olhos de lágrimas, devorou o queijo, os legumes e o molho, nessa sequência. Não gostou, contudo, dos alimentos frescos, cujo cheiro considerou até mesmo insuportável, tanto que os levou para longe da comida que realmente havia lhe agradado. Já tinha acabado de comer havia algum tempo e encontrava-se deitado preguiçosamente quando a irmã girou lentamente a chave, decerto para indicar que ele devia retirar-se dali. Apesar da sonolência, Gregor sobressaltou-se e correu para se esconder debaixo do sofá. Contudo, ficar ali mesmo durante o breve tempo que a irmã permaneceu no quarto custou-lhe muito porque, em razão da grande quantidade de comida que havia ingerido, seu corpo se abaulara um pouco, dificultando-lhe a respiração naquele lugar apertado. Desse modo, ofegante, sentindo uma incômoda falta de ar, Gregor observava a irmã varrer os restos de comida, incluindo os alimentos que nem sequer haviam sido tocados. Como se nada daquilo pudesse ser aproveitado, ela colocou tudo num cesto de lixo, fechou-o com uma tampa de madeira e o levou para fora. Tão logo a irmã se foi, Gregor saiu de debaixo do sofá, espreguiçou e respirou aliviado.
Assim, ele passou a receber a comida todos os dias. Uma refeição pela manhã, quando os pais e a empregada ainda dormiam, e outra depois do almoço, quando os pais tiravam uma soneca e a irmã pretextava algo para obrigar a empregada a sair à rua. Certamente ninguém queria que Gregor morresse de fome, mas ao mesmo tempo, quem sabe, não conseguiam lidar diretamente com ele, preferindo a intermediação da irmã. Esta talvez tivesse optado por se encarregar sozinha da tarefa, poupando os pais de mais esse sofrimento. Gregor não ficou sabendo como a família havia dispensado o médico e o serralheiro naquela outra manhã. Como a sua fala era incompreensível para os demais, ninguém pensou, nem mesmo a irmã, que ele podia compreender o que diziam. Portanto, Gregor teve de se contentar em apenas ouvir a irmã suspirar e invocar os nomes de todos os santos nas ocasiões em que ia ao quarto. Um pouco mais tarde, quando ela já havia se acostumado com a situação, não se pode afirmar em absoluto que havia se habituado totalmente, Gregor pôde perceber um tratamento mais atencioso, ou algo que poderia ser definido assim. Ah, hoje ele gostou, dizia quando Gregor comia tudo, e quando não, coisa cada vez mais frequente, costumava comentar com certa tristeza. Deixou tudo dessa vez. Apesar de não receber diretamente nenhuma informação, Gregor ficava atento ao que se passava nas salas vizinhas, e assim que ouvia alguma voz, saía correndo em direção à porta e colocava-se a ela com todo o corpo. Especialmente nos primeiros dias, na hora das refeições, todas as conversas, de um jeito ou de outro, giravam em torno dele. Nos 2 primeiros dias, discutiram sobre que conduta adotariam dali para frente. Também se referiam ao assunto fora das refeições, pois sempre havia pelo menos 2 membros da família, uma vez que nenhum deles queria ficar sozinho em casa nem deixá-la abandonada. Já no primeiro dia, a empregada, não se sabia até que ponto ela tinha conhecimento da situação, havia suplicado à mãe que a demitisse e, ao deixar o apartamento, meia hora depois, agradeceu a demissão com lágrimas nos olhos, jurando, sem que ninguém o pedisse, que não contaria nada a ninguém. A irmã começou então a ajudar a mãe na cozinha, o que não dava muito trabalho, pois nos últimos tempos a família comia pouco. Gregor ouvia-os estimular um ao outro, no que alguém respondia: "Obrigado, já estou satisfeito." Parece que também bebia um pouco. Em diversas ocasiões, a irmã perguntara se o pai queria cerveja, oferecendo-se carinhosamente para ir comprá-la, mas o pai permanecia silencioso. Ela dizia então que, se fosse o caso, mandaria à zeladora, e o pai, dando o caso por encerrado, pronunciava um seco não. Também naqueles primeiros dias, o pai revelou à mãe e à irmã a efetiva situação econômica da família e que perspectivas tinham pela frente. Durante a conversa, vez por outra, levantava-se da mesa e pegava de um pequeno cofre algum documento ou livro de anotações. Ouvia-se o barulho do destravamento da complicada fechadura e depois, quando o pai retirava o que tinha ido buscar, o ruído do fechamento. Essa conversa foi, de certo modo, a primeira boa nova que Gregor escutou desde o seu enclausuramento. Até então, achava que nada havia restado do antigo negócio, ao menos o pai jamais dissera algo em contrário. Era verdade também que Gregor nunca havia perguntado de maneira mais incisiva. Na época, seu único pensamento era agir, utilizando todos os meios possíveis para que a família não sofresse as consequências da falência comercial. Por esse motivo, começou a trabalhar com tal perseverança e dedicação que em pouco tempo passou de um reles empregado interno a caixeiro viajante, o que lhe ampliou as possibilidades de ganho, uma vez que sua eficiente atuação profissional lhe proporcionava significativas comissões em dinheiro, colocava sobre a mesa da casa sob o olhar admirado e jubiloso da família. Aqueles foram bons tempos, mas que não se repetiram, ao menos não com a mesma intensidade. Embora, de toda forma, Gregor ganhasse o suficiente para arcar sozinho com as necessidades domésticas. À medida que tudo isso foi se tornando costumeiro, a surpresa e a alegria inicial arrefeceram, e assim, Gregor entregava o dinheiro com prazer espontâneo e a família, de bom grado, recebia. Apenas a irmã permanecia mais próxima e afetuosa, e, como ela, ao contrário de Gregor, era amante da música e sabia tocar violino com muita graça, ele tinha planos de enviá-la para o conservatório no ano seguinte, sem se importar com os gastos extras que isso acarretaria. Em conversas com a irmã, nos curtos períodos em que ficava sem viajar, sempre mencionava o projeto, que ela considerava lindo, mas impossível de concretizar, enquanto os pais demonstravam não aprovar nem um pouco a ideia. Contudo, Gregor pensava muito seriamente nisso e pretendia anunciá-lo solenemente na noite de Natal. Todos esses pensamentos, agora inúteis, fervilhavam em sua cabeça enquanto ele escutava as conversas colado à porta.
De vez em quando, o cansaço obrigava-o a desligar-se, apoiando pesadamente a cabeça na porta, mas logo recuperava a prontidão, pois sabia que qualquer ruído era ouvido na sala e fazia com que todos se calassem. Novamente aprontando alguma coisa, dizia o pai instantes depois, certamente olhando para a porta. Passando algum tempo, eles continuavam a trocar palavras entre si. Na conversa sobre as finanças da família, o pai redundava nas explicações, seja porque há tempos não se ocupava disso, seja porque a mãe tinha dificuldades para entender, e Gregor, com satisfação, tomou conhecimento de que, a despeito da desgraça que haviam sofrido, restava-lhes algum capital que, se não era muito, ao menos tinha crescido nos últimos anos por conta dos rendimentos de juros acumulados. Além disso, o dinheiro que Gregor entregava não era gasto integralmente e pouco a pouco ampliava o montante economizado. De onde estava, ele aprovou com a cabeça o procedimento, contente com a inesperada provisão feita pelo pai. Era verdade que aquele dinheiro poderia ter paulatinamente saldado a dívida que o pai tinha com seu patrão, livrando-o daquele constrangimento. Não obstante, ele julgou que o pai havia procedido corretamente. Era certo igualmente que esse dinheiro não bastaria para a família viver sem transtornos durante muito tempo. No máximo, os sustentaria por 1 ou talvez 2 anos, mas que isso nem pensar. Assim, não passava de uma pequena economia que não deveria ser tocada senão em caso de necessidade. Era preciso arrumar outra fonte para os gastos diários. Pouco se podia esperar do pai, que, embora apresentando boa saúde, já era relativamente idoso e estava sem trabalhar havia 5 anos, período em que engordara consideravelmente, gozando de uma vida de ócio após anos de trabalho duro que culminaram na falência. A mãe, asmática, bastava andar um pouco pela casa e já ficava cansada, tendo que se deitar no sofá para recuperar a respiração. Seria possível contar com ela? Quanto à irmã, não passava de uma menina de 17 anos. Como exigir dela tal responsabilidade, se até então, em sua tranquila existência, ocupava-se em enfeitar-se, dormir até tarde, ajudar em casa, divertir-se com pequenas coisas e, sobretudo, tocar violino. Sempre que as conversas recaíam sobre a questão do dinheiro, Gregor desencostava-se da porta e buscava o frio sofá de couro, sentindo-se envergonhado e triste. Frequentemente passava ali a noite inteira e, sem conseguir dormir, ficava arranhando o couro. Às vezes, empurrava com grande esforço o sofá até a janela e, servindo-se dele, apoiava-se no peitoril. Lembrando-se do prazer e do sentimento de liberdade que experimentava ao ficar observando da janela o movimento da rua. Agora, notava com o passar dos dias que aquele cenário ficava cada vez menos claro. O hospital, que sempre detestara por estar bem em frente aos seus olhos, já não era mais visível, e se não estivesse absolutamente seguro de que morava naquela rua Charlotte, calma porém urbanizada, poderia acreditar que sua janela dava para um deserto no qual a terra e céu cinzentos se fundiam indistintamente. 2 vezes foram o suficiente para que a irmã, percebendo o sofá junto à janela, o empurrasse para lá toda vez que terminava a arrumação do quarto. Além disso, deixava sempre uma das vidraças aberta. Se ao menos Gregor pudesse se comunicar com ela, iria-lhe agradecer por tudo que estava fazendo por ele. Desse modo, sentir-se-ia mais aliviado com o trabalho que dava e sofreria menos com isso. A irmã fazia tudo o que podia para atenuar o peso daquela situação e, naturalmente, aperfeiçoava-se em suas laboriosas ações à medida que o tempo passava. Para Gregor, tudo isso ia ficando cada vez mais claro, e as entradas da irmã se tornavam algo terrível. E sem mais fechar a porta, como antes fazia, para escondê-lo da vista dos demais, ela corria até a janela e abria apressadamente como se estivesse a ponto de sufocar. Fazia isso até mesmo quando o frio era intenso e ficava ali, ofegante. Essas correrias o assustavam 2 vezes ao dia, e apesar de saber que a irmã o teria poupado desse sofrimento caso pudesse permanecer ali com as janelas fechadas, Gregor ficava tremendo debaixo do sofá durante todo o tempo. Um dia, já tinha se passado 1 mês desde a metamorfose de Gregor, não havendo, portanto, nenhum motivo especial para ela se surpreender com a sua aparência, a irmã entrou no quarto mais cedo que de costume e o encontrou olhando fixamente pela janela. Pareceu assustar-se. Gregor não acharia nem um pouco estranho que ela não entrasse, pois, de onde se encontrava, impedia-a de abrir a janela. Contudo, além de não entrar, a irmã recuou assustada e fechou a porta. Um estranho teria acreditado que Gregor estava prestes a atacá-la. Ele, apressadamente, se escondeu sob o sofá. Somente após o meio-dia a irmã retornou, parecendo muito mais intranquila do que habitualmente. Com isso, Gregor entendeu que sua aparência continuava insuportável para a irmã e que ela devia fazer um grande esforço para não sair correndo, mesmo quando via apenas uma parte do corpo dele escondido sob o sofá. E a fim de poupar-lhe essa visão, Gregor um dia levou o lençol para o sofá.
trabalho que lhe custou 4 horas, e o arrumou de modo que o tecido lhe ocultasse o corpo por completo, para que a irmã não pudesse vê-lo, mesmo que se abaixasse. Se a irmã julgasse aquilo desnecessário, poderia retirar o lençol por conta própria. Afinal, estava claro que Gregor não tinha prazer nenhum em isolar-se daquele jeito. Entretanto, a irmã deixou tudo como estava e Gregor, ao erguer um pedacinho do lençol para observá-la, acreditou reconhecer nela um olhar de agradecimento. Nas 2 primeiras semanas, os pais não tiveram coragem de entrar no quarto. Gregor ouvia com frequência elogios ao trabalho da irmã, ao contrário do que acontecia antes, quando davam broncas e consideravam um tanto inútil. Agora, constantemente, os dois, o pai e a mãe, esperavam na porta do quarto a irmã terminar a arrumação, e quando ela saía, indagavam como o quarto estava, o que Gregor havia comido, qual tinha sido sua atitude e se ela tinha percebido alguma melhora em sua condição. A mãe, inclusive, tinha manifestado a intenção de visitá-lo, mas o pai e a irmã detiveram-na com argumentos que Gregor ouviu com atenção e aprovou por completo. Mais tarde, contudo, impediram-na à força, enquanto ela exclamava: Deixem-me ver Gregor, meu pobre filho! Vocês não entendem que eu preciso entrar para vê-lo? Gregor pensou que talvez fosse melhor que deixassem a mãe entrar, não todos os dias, claro, mas quem sabe uma vez por semana. Ela era muito mais compreensiva do que a irmã, a qual, apesar de toda a dedicação, era apenas uma menina que, talvez por força de sua franqueza infantil, havia assumido aquela responsabilidade tão penosa. O desejo de ver a mãe não devia demorar a concretizar-se. Por consideração aos pais, durante o dia ele não se mostrava mais à janela, mas ao mesmo tempo não conseguia se arrastar muito naqueles exíguos 2 metros quadrados. Já não aguentava ficar parado durante toda a noite e a comida já não lhe proporcionava o mesmo prazer de antes. Por isso, para se distrair, começou a subir zigue-zagueando pelas paredes e pelo teto. Particularmente gostava mais do teto. Ali respirava melhor, sentia uma leve vibração no corpo e, uma vez, entretido e quase feliz, despencou. Mas, para sua grande surpresa, não se machucou, pois seu corpo havia adquirido uma resistência formidável. A irmã logo notou esse novo divertimento. Aqui e ali, na parede, ele deixava marcas de uma gosma aderente, e decidiu facilitar-lhe os meios para subir, tirando do caminho os móveis, sobretudo o armário e a escrivaninha. Mas não podia fazer isso sozinha e não tinha coragem de pedir ajuda ao pai. Também não ia solicitar o auxílio da empregada, uma menina de 16 anos que, apesar de aparentar muito mais coragem do que sua antecessora, já havia implorado que lhe fosse permitido ficar somente na cozinha com a porta fechada, abrindo-a apenas quando fosse solicitado. Restava-lhe, portanto, pedir a ajuda da mãe, pois o pai não estava em casa. A mãe veio muito alegre, mas já na porta ficou muda. A irmã, é claro, primeiro certificou-se de que tudo estava em ordem no quarto e só depois deixou que ela passasse. Gregor cobriu-se por inteiro com o lençol, de tal modo que parecia um embrulho em cima do sofá. Também absteve-se de espiar, renunciando de ver a mãe pelo simples prazer de tê-la assim tão próxima. Entre, não dá para vê-lo. Gregor ouviu então como as 2 frágeis mulheres se esforçavam para deslocar o velho e pesado armário. E como a irmã, sempre corajosa, assumia a maior parte do trabalho, sem ligar para as advertências da mãe, que temia que ela fatigasse muito. Foi uma tarefa demorada. Ao fim de 15 minutos de esforço infrutífero, a mãe disse que talvez fosse melhor deixar o armário onde estava, primeiro porque era pesado e elas não conseguiriam deslocá-lo antes do regresso do pai, e depois porque se deixassem o armário ali no meio do quarto, atrapalharia a passagem de Gregor. Enfim, argumentou que talvez não fosse do agrado dele o deslocamento dos móveis. Para a mãe, era exatamente o contrário. A visão das paredes vazias oprimia-lhe o coração. Por que Gregor não teria essa mesma impressão, considerando que estava acostumado aos móveis? Não se sentiria abandonado sem eles? Pode ser que, ao retirar os móveis, estaríamos indicando que perdemos todas as esperanças e o abandonamos à própria sorte. Ele não poderia pensar assim. Acho que é melhor deixar o quarto como antes, para que Gregor, quando voltar para nós outra vez, possa esquecer mais facilmente essa fase. Ouvindo essas palavras da mãe, Gregor percebeu que a sua ausência de comunicação humana nos últimos 2 meses, aliada à monotonia em que vivia, causara-lhe uma perturbação no raciocínio, pois de outro modo não conseguiria explicar por que desejava ver o quarto vazio. Será que ele queria verdadeiramente que transformassem aquele aposento confortável, repleto de objetos familiares, numa toca onde ele pudesse subir nas paredes sem nenhum impedimento, mas ao mesmo tempo arriscando-se a perder rápida e completamente seu passado humano? Já estava bem próximo disso, e apenas a voz da mãe, que há muito tempo não ouvia, mexeu com ele. Não, era melhor não alterar nada, deixar tudo como estava. Os móveis certamente produziriam uma benéfica influência,
e, embora eles impedissem o seu livre movimento, poderiam constituir uma grande vantagem. A irmã não partilhava dessa opinião, e como havia se transformado, não sem razão, numa espécie de especialista em Gregor, considerou-se autorizada a questionar o ponto de vista da mãe, insistindo que não somente o armário e a escrivania deveriam ser retirados, conforme o inicialmente planejado, como também todos os outros móveis, excetuando-se apenas o sofá. Claro que isso não era fruto unicamente da sua teimosia infantil e da determinação que, a dura custa, havia adquirido nos últimos tempos. Ela, de fato, tinha observado que Gregor, além de necessitar de espaço para arrastar-se pelo chão, não fazia uso nenhum dos móveis. Talvez o entusiasmo próprio da idade, conduzindo os jovens a uma busca constante de testar a si próprios, tivesse feito com que, inconscientemente, ela desejasse ampliar a já pavorosa situação de Gregor, a fim de poder realizar por ele mais do que havia realizado até então. Além disso, ninguém mais, a não ser a própria Gretchen, teria coragem de entrar num lugar vazio onde apenas Gregor estivesse. A mãe não conseguiu que ela desistisse dessa opinião. Como já estivesse sentindo grande inquietude, calou-se e começou a ajudá-la a mover o armário, o que lhe custava muito. Bem, do armário ele pode pressentir, mas não da escrivaninha. Mal elas haviam deixado o quarto, gemendo com o esforço empregado para carregar o móvel, Gregor pôs a cabeça para fora do sofá a fim de averiguar um modo de intervir com respeito e cuidado. Infelizmente, contudo, a mãe foi a primeira a retornar, enquanto a irmã ainda permanecia na sala tentando infrutiferamente mover o armário. A mãe não estava habituada a ver Gregor e podia assustar-se ao avistá-lo assim de repente. Por isso, temeroso, ele retrocedeu até o outro extremo do sofá, sem evitar, contudo, que o lençol se agitasse um pouco, o que bastou para chamar a atenção da mãe. Ela estacou, observou-o por um instante em silêncio e depois voltou para a junta de Gretchen. Apesar de Gregor repetir para si mesmo que a mudança não iria ocasionar nenhuma diferença, pois tratava-se apenas da retirada de alguns móveis, não pôde deixar de incomodar-se pelo vai e vem das mulheres, pelos chamados que uma dirigia à outra e o constante arrastar de móveis no chão. Admitiu que não poderia suportar aquilo por muito tempo, mesmo como estava, com a cabeça e as perninhas encolhidas ao máximo, colando o corpo contra o solo. Ao esvaziar o quarto, as duas tiraram-lhe tudo o que ele gostava. O armário onde guardava a serra e outras ferramentas. Naquele momento, deslocavam a escrivaninha, antes firmemente presa ao chão, a mesma onde fizera seus estudos e lições do curso de comércio, do ginásio e até do primário. Em suma, não havia mais tempo hábil para analisar as boas intenções daquelas mulheres, de quem, aliás, já tinha quase esquecido, pois, esgotadas pelo cansaço, agora trabalhavam em silêncio e apenas se ouvia o barulho dos passos fatigados. Ele saiu então repentinamente de onde se escondera, no momento em que as mulheres, no quarto ao lado, recostavam-se na escrivaninha para descansar um pouco, e, num rumo incerto, sem saber o que salvar primeiro, teve a atenção desperta pelo retrato da senhora vestida em peles que ainda pendia da parede vazia. Afoitamente subiu até ali e colou-se ao vidro da moldura, cujo contato achou agradável, pois sua barriga ardia. Haveria de salvar ao menos esse quadro, ninguém o levaria com certeza. Em seguida, voltou a cabeça para a porta, aguardando o retorno das duas. Elas, por seu turno, haviam descansado o suficiente e estavam de volta. Gretchen abraçada à mãe, praticamente sustentando-a. O que vamos levar agora? Nisso, seus olhos cruzaram com os de Gregor, na parede. Certamente em razão da presença da mãe, Gretchen conseguiu controlar-se e, inclinando a cabeça, evitou que a mãe tivesse uma visão de dentro do quarto. Tremendo, disse para a mãe. Venha comigo até a sala por um momento. Gregor não tinha dúvida de que a intenção da irmã era colocar a mãe em segurança e depois tirá-lo à força da parede. Ela que tentasse fazer isso. Continuaria em cima do retrato e não entregaria os pontos. Preferia saltar sobre o rosto de Gretchen. As palavras de Gretchen surtiram um efeito contrário, inquietando a mãe. Ela caminhou para o lado, avistou aquela imensa mancha escura sobre o papel de parede florido e, antes mesmo de se dar conta de que se tratava de Gregor, gritou com uma voz estridente. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! E desmaiou sobre o sofá como se todas as suas energias se tivessem esvaído. Você, Gregor! Essas eram as primeiras palavras que lhe dirigia diretamente desde a metamorfose. Ela correu para a outra sala em busca de algo para reanimar a mãe. Gregor também desejava ajudar. O quadro poderia salvar depois. Mas estava de tal forma colado ao vidro que, para se desprender, teve de usar uma força considerável. Em seguida, foi também para a outra sala, como se lhe fosse possível dar algum conselho à irmã, a exemplo do que ocorria, mas não teve outro remédio senão ficar parado atrás dela.
Remexendo em diversos frascos de essências, Gretchen não se deu conta de que ele estava ali e, ao virar-se, assustou-se e deixou cair um dos frascos, que, espatifando-se, acabou ferindo Gregor na face, escorrendo sobre ele um líquido corrosivo qualquer. Gretchen não se deteve e, carregando tantos frascos quanto podia, retornou ao quarto, fechando a porta com o pé. Assim, ele ficou completamente separado da mãe, que talvez por sua culpa se achasse à beira da morte, e não podia abrir a porta para não assustar a irmã, cuja presença junto à mãe era fundamental. Portanto, não lhe restava outra alternativa senão esperar. Então, atormentado com remorsos e inquietações, começou a rastejar por toda parte, a subir pelas paredes, sobre os móveis e no teto, e finalmente, tonto de tanto girar, caiu sobre a grande mesa da sala. Passaram-se alguns segundos e ele continuava ali, esgotado. Tudo em torno estava silencioso, o que talvez fosse um bom sinal. Foi quando tocaram a campainha. Como a empregada estava fechada na cozinha, Gretchen foi atender a porta. Era o pai. O que está acontecendo aqui? Estas foram as suas primeiras palavras. A fisionomia de Gretchen revelava tudo. Ela apoiou o rosto no peito do pai e disse com a voz esgotada: Mamãe desmaiou, mas já está melhor. Gregor escapou. Já esperava por isso. Eu bem que avisei, mas vocês, mulheres, nunca quiseram me ouvir. Gregor logo percebeu que o pai havia entendido mal as palavras de Gretchen e que certamente imaginava que ele havia cometido algum ato de violência. Precisava, portanto, acalmá-lo, pois nem tinha como esclarecer os acontecimentos. Dirigiu-se à porta do seu quarto, apertando-se contra ela para que, quando o pai entrasse, pudesse imediatamente perceber que a sua intenção era voltar para lá. Não seria preciso enxotá-lo. Bastava abrir a porta que ele entraria num instante. Mas o pai não demonstrava disposição para entender sutilezas. Ha! Gritou logo que entrou num tom que parecia ao mesmo tempo raivoso e satisfeito. Gregor, encostado à porta, ergueu a cabeça e olhou em direção ao pai. Em sua nova condição, Gregor ainda não tivera a oportunidade de vê-lo. Era verdade que nos últimos tempos, demasiadamente ocupado em aprender como arrastar-se e outras habilidades pertinentes a seu novo estado, deixara de se preocupar como antes com o que se passava no resto da casa. Portanto, devia estar preparado para encontrar, inclusive, mudanças no comportamento dos seus familiares. Mas, apesar de tudo, aquele era realmente seu pai? Aquele era o mesmo homem que antes, quando Gregor preparava-se para viajar, permanecia fatigado na cama? O mesmo que o recebia, quando de seu retorno, deitado no sofá, ainda vestido de pijamas, e que dizia não estar em condições de se levantar para saudá-lo ou emitir algum sinal de boas-vindas? O mesmo em que raros passeios, aos domingos ou em algum feriado mais importante, caminhava entre Gregor e a mãe com passos lentos, enrolado em sua velha jaqueta e amparado por uma bengala? O mesmo que muitas vezes caminhava ainda mais lerdamente e, quando queria dizer alguma coisa, parava e obrigava os outros a fazerem um círculo em torno dele? Não, agora ele era outro homem, rijo e ereto, ostentando um uniforme azul com botões dourados, como aquele usado pelos contínuos dos bancos. Sobre o colarinho engomado esparramava-se a papada. Sob as sobrancelhas espessas, o olhar ferino se pronunciava. Os cabelos grisalhos, geralmente despenteados, agora mostravam-se impecavelmente fixos por loção e divididos por uma risca cuidadosamente desenhada. Atirou no sofá o boné que usava. Nele havia um monograma dourado, provavelmente o símbolo de um banco. E, percorrendo a sala num movimento sinuoso, foi em direção a Gregor, olhando-o duramente, com as mãos nos bolsos e as pontas do comprido casaco recolhidas para trás. Ele não sabia exatamente o que ia fazer, mas ergueu os pés numa altura acima do normal, e Gregor ficou assustado com o tamanho das solas de suas botas. Contudo, não se aborreceu com isso, pois havia percebido que, desde o primeiro dia de sua nova condição, o pai considerava apropriado tratá-lo com a maior severidade possível. Desse modo, pôs-se a correr na frente do pai, parando quando ele parava e reiniciando a fuga quando o pai reiniciava. Assim, deram muitas voltas em torno da sala sem chegar a lugar algum, além do que, em face das longas pausas entre uma parada e outra, aquilo não chegava de fato a ser de fato uma perseguição. Por esse motivo, Gregor preferiu manter-se no chão, pois temia que, se fosse pelas paredes ou pelo teto, o pai interpretasse a atitude como maldosa. Mas Gregor logo percebeu que aquelas corridas não podiam durar muito, pois para cada passo que o pai dava, ele tinha de realizar diversos e variados movimentos, forçando a respiração. Isso não era bom sinal, pois nunca tivera os pulmões fortes, mesmo antes da metamorfose. Cambaleava um pouco para tentar concentrar todas as suas energias e, assim, empreender nova fuga. Quase não conseguia manter os olhos abertos e, na pressa de fugir, pensava apenas que sua salvação estava em continuar correndo, nem ao menos atinava que poderia dispor das paredes,
embora houvesse ali diversos móveis finamente talhados, com ângulos e pontas que poderiam feri-lo. Nisso, algo passou raspando sua cabeça e rolou até um pouco mais à frente. Era uma maçã. Logo em seguida outra. Temeroso, Gregor deteve-se, considerando inútil continuar correndo, pois o pai havia decidido bombardeá-lo. Enchera os bolsos de maçãs tiradas de uma fruteira que estava em cima do aparador e, ato contínuo, as arremessava, embora sem boa pontaria. As pequenas maçãs vermelhas rolavam pelo chão como se estivessem eletrizadas, chocando-se umas com as outras. Uma acertou-lhe as costas, mas deslizou sem causar grandes danos. Em compensação, a seguinte lhe pegou as costas em cheio, cravando-se ali. Mesmo assim, ele tentou escapar, supondo que uma mudança de lugar poderia atenuar a dor insuportável que sentia. Nesse ponto, pareceu-lhe estar pregado ao chão, e ficou ali, esticado, perdendo a noção do que acontecia em torno. Com a vista turva, conseguiu ver a porta do quarto abrir-se abruptamente. A irmã surgiu gritando, seguida pela mãe, que praticamente vestia apenas a combinação, pois Gretchen afrouxara-lhe as roupas quando tentava fazê-la recuperar-se do desmaio. Precipitando-se na direção do pai e, no caminho, perdendo as saias uma após a outra para depois, tropeçando nelas, chegar até onde o marido estava, abraçá-lo fortemente e pedir-lhe, com as mãos suplicantes em cima da nuca, como Gregor pôde ouvir antes de perder os sentidos, que ele poupasse a vida do filho. A Metamorfose, capítulo 3. A grave ferida de Gregor, que o fez padecer durante mais de um mês, a maçã permaneceu encravada em suas costas e ninguém se atreveu a tirá-la, constando como uma lembrança concreta do acontecido, pareceu fazer o pai lembrar-se de que Gregor era um membro da família e que, a despeito de sua repulsiva e patética condição atual, não podia ser tratado como um inimigo, mas, pelo contrário, era um dever da família superar a repugnância e ser tolerante, muito tolerante. Devido ao ferimento, Gregor havia perdido talvez para sempre o controle total dos seus movimentos e necessitava, como um idoso inválido, de vários e longos minutos para uma operação tão simples como cruzar o quarto, sem mencionar a irremediável impossibilidade de subir pelas paredes. Mas acabou tendo, no agravamento do seu estado, uma compensação que lhe pareceu muito satisfatória. No começo da noite, a porta da sala de jantar, na qual fixava o olhar desde 1 ou 2 horas antes, era aberta, e ele, no escuro do seu quarto, podia ver, sem ser visto, toda a família reunida em torno da mesa iluminada, e ouvir suas conversas, de certo modo, com a aquiescência geral. Verdade que essas conversas eram apenas uma pálida sombra das que ocorriam anteriormente, tão animadas a ponto de Gregor sentir falta delas quando, nos pequenos quartos de hotéis, atirava-se à cama úmida e estranha, fatigado do trabalho. Agora, na maioria das vezes, a noite transcorria monótona. Depois do jantar, o pai adormecia na poltrona e a mãe e a irmã, reciprocamente, recomendavam silêncio. Próxima ao foco de luz, a mãe costurava roupas finas para uma loja e a irmã, que havia conseguido um emprego, estudava estenografia e francês, pois pretendia, aplicando-se mais e mais, conseguir um posto mais bem remunerado. De vez em quando, o pai acordava e dizia, como se não tivesse dormido: "Você está costurando muito hoje." E voltava a dormir, enquanto as mulheres trocavam um sorriso entre si. Com uma peculiar teimosia, o pai se negava a tirar o uniforme de contínuo até mesmo quando estava em casa, e enquanto o pijama pendia inútil no cabide, ele dormia perfeitamente uniformizado, como se quisesse mostrar-se sempre em prontidão para qualquer serviço ou esperasse a voz de comando de algum dos seus superiores. Com isso, o uniforme já não era novo, perdeu rapidamente o asseio a despeito dos cuidados da mãe e da irmã. Muitas vezes, Gregor passava horas da noite observando-o naquele traje cheio de manchas, mas com botões dourados sempre brilhantes, com o qual o pai dormia desconfortável, mas tranquilo. Quando batiam 10 horas, a mãe tentava despertar o pai, chamando-o baixinho para ir à cama, pois ali não era lugar de dormir, coisa que ele devia fazer apropriadamente. Mas o pai, com a teimosia que havia adquirido desde que arrumara o emprego, insistia em permanecer mais tempo à mesa, embora acabasse sempre dormindo e dando trabalho para ir depois para a cama. Apesar de todas as recomendações da mãe e da irmã, feitas a cada 15 minutos, ele continuava ali dormitando, cabeceando de sono, mas resistindo. A mãe sacudia-o docemente pela manga, dizendo-lhe palavras ao ouvido. A irmã deixava o estudo para ajudá-la, mas isso não adiantava nada. Então as mulheres o sacudiam pelos ombros e ele dizia, olhando para uma e para outra: "Isso é que é vida. É o meu descanso da velhice." E com a ajuda das mulheres, levantava-se penosamente, como se ele próprio fosse um fardo pesado a carregar.
Deixava-se acompanhar até a porta e depois dava-lhes um sinal, indicando que dali continuaria por conta própria. Enquanto isso, a mãe recolhia seu material de costura e a irmã o de estudo, e iam atrás dele para continuar ajudando. Quem nessa família esgotada, de trabalho e desconsolo, poderia dedicar a Gregor algum tempo que não o absolutamente necessário? As despesas da casa tiveram de ser reduzidas drasticamente. A empregada foi despedida e substituída por uma faxineira. Mulher ossuda e enorme, com volumosos cabelos grisalhos, que vinha no início da manhã e no fim da tarde para encarregar-se apenas dos trabalhos mais pesados, enquanto a mãe cuidava de todo o resto, inclusive das encomendas de costura. Tiveram de vender também algumas joias, que em outros tempos a mãe e a irmã usavam em festas e reuniões especiais, e disso Gregor tomou conhecimento quando conversavam sobre o montante obtido na venda. Mas a maior queixa relacionava-se com a impossibilidade de deixar aquele apartamento, que consideravam grande demais para aquelas circunstâncias, pois não sabiam como remover Gregor dali. Ele, porém, percebeu que não era o verdadeiro entrave à mudança, uma vez que podiam facilmente transportá-lo num caixote adequado, desde que fossem feitos alguns buracos por onde respirar. O que de fato os detinha era o total desespero de se sentir atingidos por uma desgraça que o círculo de parentes e conhecidos jamais havia experimentado. Foram obrigados a cumprir rigorosamente o papel que o mundo impõe aos desafortunados. O pai tinha de ir buscar o café da manhã, mesmo para funcionários subalternos. A mãe costurava a roupa de estranhos. A irmã corria de um lado a outro atrás do balcão para atender às solicitações dos clientes. Mas as forças da família já estavam esgotadas. Gregor voltava a sentir dor nas costas, quando a mãe e a irmã, depois de levarem o pai para a cama, retornavam à sala e deixavam o trabalho de lado para sentarem-se muito próximas, seus rostos quase colados, e a mãe dizia: "Gretchen, fecha aquela porta." E ele novamente se via imerso no escuro, enquanto na sala as mulheres misturavam suas lágrimas ou olhavam fixamente para a mesa, com os olhos secos. Dias e noites passavam sem que Gregor conseguisse dormir direito. Por vezes, pensava que iria abrir a porta do quarto e encarregar-se das questões da família como antes. Em sua mente, retornavam as figuras do chefe e do gerente, dos funcionários internos e dos aprendizes. Aquele idiota do contínuo, de 2 ou 3 conhecidos de outras firmas, de uma camareira de um hotel de província, além de uma lembrança querida e passageira, a de uma moça que trabalhava como caixa em loja de chapéus, a quem ele havia cortejado, mas sem o empenho necessário. Essas pessoas pareciam em seu pensamento misturadas a outras, estranhas e já há muito tempo esquecidas. Mas como nenhuma delas pudesse prestar qualquer ajuda, nem a ele nem à sua família, sentiu-se aliviado quando finalmente conseguiu apagar aquelas recordações. Além do mais, estava muito desanimado com sua família e o máximo que agora conseguia sentir por ela era a irritação. Embora não lhe ocorresse nada que pudesse lhe despertar o apetite, maquinava planos para chegar até a despensa e apoderar-se, mesmo sem fome, de algum alimento diferente, pois julgava que tinha pleno direito de fazer isso. A irmã não se preocupava mais em lhe agradar. Antes de sair para o trabalho ao meio-dia, quando vinha almoçar, ela apenas empurrava com o pé às pressas uma comida qualquer para dentro do quarto, e depois, ao retornar, nem reparava se ele havia comido ou, como ocorria mais frequentemente, nem sequer havia tocado na tigela. A limpeza do quarto, agora somente feita à noite, não podia ser mais ligeira e descuidada. Manchas de sujeira pelas paredes, nos cantos pó e lixo se amontoavam. Nos primeiros tempos, buscando chamar a atenção da irmã, Gregor se colocava justamente nos pontos onde a sujeira era mais flagrante. Mas logo percebeu que podia permanecer ali durante várias semanas sem que Gretchen se importasse, pois, afinal, ela podia ver a imundície tão bem quanto ele, mas estava decidida a não perder tempo com isso. Apesar desse novo comportamento, que de resto podia ser estendido a toda a família, ela não admitia que qualquer outra pessoa lidasse com a arrumação do quarto dele. Certa vez, a mãe decidiu fazer uma limpeza completa no quarto, tarefa para a qual foram necessários vários baldes de água. A umidade acabou fazendo mal a Gregor, que ficou estendido no sofá, amargurado e imóvel. Quando a irmã retornou à casa, no final da tarde, e percebeu o que tinha acontecido, correu para a sala profundamente ofendida, e embora a mãe lhe suplicasse calma, rompeu em uma crise de choro que surpreendeu os pais, por sua intensidade despropositada. Inicialmente, o pai manifestou um sobressalto. Depois, mais calmo, resolveu discutir a questão. Repreendeu a mãe por não ter deixado a limpeza do quarto inteiramente entregue à irmã. Esta, do outro lado, gritava que nunca mais a faria. No mesmo momento, a mãe procurava puxar o pai para o quarto, pois ele já se mostrava novamente nervoso. A irmã, sacudida por fortes soluços, dava murros na mesa com seus punhos pequenos.
e Gregor soltava assobios de raiva porque ninguém havia se lembrado de fechar a porta, obrigando-o a assistir àquela cena vexatória. Se a irmã, esgotada pelo trabalho, não aguentava mais cuidar dele, pois há tempos encarregava-se disso, não era necessário que a mãe o fizesse ou que Gregor fosse abandonado à própria sorte, pois, afinal, havia empregada. Essa idosa viúva, cuja ossuda constituição devia ter ajudado a enfrentar situações duras em sua longeva existência, não sentia em relação a Gregor nenhuma repulsa em particular. Certa vez abriu a porta do quarto e, ao vê-lo, sem que se possa chamar isso de mera curiosidade, cruzou os braços admirada, enquanto ele, bastante surpreso, começou a correr de um lado para o outro sem motivo, pois a mulher não havia feito menção alguma de persegui-lo. A partir desse dia, nunca mais deixou de abrir a porta um pouco, de manhã e no fim da tarde, para dar uma espiadela. No início, até o chamava com palavras que, por certo, julgava carinhosas, como "Vem cá, porqueirinha", ou "Vejam só o porqueirinha". Além de não responder a seus chamados, Gregor ficava imóvel em seu canto, como se a porta não tivesse sido aberta. Seria mais conveniente se, em vez de permitir que ela o importunasse assim todos os dias, eles a tivessem mandado limpar o quarto. Um dia de manhãzinha, uma chuva forte, como prenúncio da primavera, batia nas vidraças. A faxineira veio chamá-lo de novo, e Gregor ficou tão irritado que se voltou contra ela como se fosse atacar, embora seus movimentos estivessem demasiadamente lentos. Ela, contudo, em vez de se amedrontar, simplesmente ergueu uma cadeira que se encontrava junto à porta e permaneceu nessa posição, boquiaberta, como se demonstrasse sem sombra de dúvida que não fecharia até descarregar a cadeira sobre as costas de Gregor. "Então, vai continuar?" Depois recolocou calmamente a cadeira no canto. Gregor quase não comia. Quando o defrontava por acaso com a tigela de comida, mordia algum bocado despretensiosamente, mantendo-o na boca durante horas, mas quase sempre o cuspia. Pensou inicialmente que isso se devia à tristeza de ver o quarto naquele estado, mas o fato era que tinha se habituado às mudanças. Tornou-se costume colocar ali tudo o que não se podia guardar no outro lugar, e não era pouca coisa, pois eles haviam sublocado um dos quartos para 3 inquilinos. Eram os senhores muito circunspectos. Os 3 usavam barba, como Gregor verificou numa ocasião, pelo vão da porta, e gostavam de tudo na mais completa ordem, não apenas no quarto que ocupavam, mas na casa inteira. Afinal, moravam ali, e principalmente na cozinha. Não suportavam trastes inúteis, tampouco sujos. Além disso, haviam trazido grande parte dos seus próprios móveis, o que tornava sem uso alguns pertences da família. Por não quererem se desfazer deles, era impossível vendê-los e, por outro lado, não desejavam jogá-los fora, acabaram enfiando tudo no quarto de Gregor, incluindo o coletor de cinzas e a lata de lixo da cozinha. A empregada atirava no quarto dele, sempre da maneira mais apressada, aquilo que não tinha utilidade no momento, de tal forma que, apenas por sorte, Gregor conseguia desviar-se da trajetória dos objetos. É possível que ela pretendesse voltar em outra ocasião para apanhar aquelas coisas, talvez para se desfazer delas definitivamente, mas o fato é que permaneceriam ali se Gregor, perturbado por não ter onde rastejar, não se enfiasse no meio dos trastes e os movimentasse, mesmo que depois de tais esforços ficasse imóvel, cansado e melancólico durante horas. Algumas vezes os inquilinos jantavam na sala de uso comum do apartamento, e a porta que dava para o quarto ficava fechada. Gregor, porém, já não se importava muito, pois, mesmo quando ela permanecia aberta, preferia se isolar no canto mais escuro do quarto para que ninguém o notasse. Um dia, porém, a empregada acabou esquecendo aquela porta um pouco aberta, e assim permaneceu quando os inquilinos chegaram à noite e acenderam a luz. À mesa, nos mesmos lugares antes ocupados pelo pai, a mãe e Gregor, eles desdobravam os guardanapos e seguravam garfos e facas. No mesmo instante, a mãe surgiu à porta com uma travessa de carne, seguida da irmã, que trazia uma outra com batatas. A comida fumegava. Os hóspedes inclinaram-se sobre as travessas colocadas sobre a mesa como se quisessem examiná-las antes de se servir. E um deles, justamente o que se encontrava sentado no meio e que parecia ter mais autoridade sobre os outros 2, cortou um pedaço de carne, de certo para verificar se estava bem assada ou se era necessário mandá-la de volta à cozinha. Mostrou-se satisfeito, e a mãe e a irmã, que observavam ansiosas, sorriram e respiraram aliviadas. A família, contudo, comia na cozinha, embora o pai, antes de ir para lá, tivesse entrado na sala e feito uma saudação, dando uma volta em torno da mesa com o boné na mão. Os inquilinos puseram-se em pé, murmuraram algo incompreensível e depois, já sozinhos, comeram quase em total silêncio. Gregor achou estranho que, dentre os diferentes ruídos, sobressaísse o que os dentes faziam ao mastigar,
como se eles pretendessem mostrar-lhe que para comer era necessário ter dentes, pois, sem eles, de nada serviria nem a mais linda mandíbula. Mas eu também tenho apetite, sim. Só que essas coisas não me agradam. Como esses inquilinos comem. E eu aqui morrendo. Naquela noite, o violino, Gregor não se lembrava de tê-lo ouvido durante aquele tempo, vibrou na cozinha. Os inquilinos já haviam acabado de jantar. O que estava no meio havia pego um jornal e dera uma folha para cada um dos outros. E assim, os três liam e fumavam recostados. A música do violino chamou-lhes a atenção. Levantando-se, encaminharam-se na ponta dos pés até a porta da antessala. Ali, permanecendo imóveis, apertados uns contra os outros, foram certamente percebidos na cozinha, pois o pai gritou: A música está incomodando os senhores? Se for o caso, podemos pará-la imediatamente. De jeito nenhum. Será que a senhorita não gostaria de tocar aqui na sala? É bem mais cômodo e agradável. Mas é claro, respondeu o pai como se ele mesmo fosse o violinista. Os inquilinos voltaram para a sala e esperaram, enquanto o pai, rapidamente, levava a estante de música. Depois a mãe chegou com as partituras e, finalmente, a irmã com o violino. Muito calma, ela arrumou tudo para começar a tocar. Os pais, que antes nunca haviam alugado quartos, exageravam na cortesia com os inquilinos e nem sequer se atreveram a sentar-se em suas próprias poltronas. O pai permaneceu apoiado na porta, com a mão enfiada entre os botões dourados do uniforme. Quanto à mãe, um dos inquilinos ofereceu-lhe um assento, e ela acabou ficando num canto afastado, pois não moveu a cadeira do lugar onde, por acaso, aquele senhor a tinha colocado. A irmã começou a tocar, enquanto o pai e a mãe, cada um de seu lugar, acompanhavam-lhe atentamente os movimentos das mãos. Atraído pela melodia, Gregor atreveu-se a avançar e enfiou a cabeça um pouco para fora do quarto. Nem se surpreendeu por ter feito isso, pois vinha se importando cada vez menos com os demais. A consideração, que antes lhe era motivo de orgulho, quase não existia mais. Agora, contudo, mais do que nunca, deveria sentir necessidade de esconder-se, pois, em razão da sujeira que se concentrava em seu quarto, qualquer movimento que fazia levantava ondas de poeira, e ele próprio estava coberto de pó e arrastava, nas costas e nas laterais do corpo, pelos, fios de linhas e restos de comida. E, como uma grande indiferença a tudo o houvesse dominado ultimamente, não tinha mais ânimo para se esfregar no tapete da forma que o fazia antes. E, apesar do estado em que se encontrava, não teve vergonha de invadir o espaço imaculado da sala. O fato foi que ninguém reparou na presença dele. A família estava completamente absorta pelo violino. Os inquilinos haviam se colocado próximos à estante e, com as mãos nos bolsos, ficavam lendo as notas numa atitude que certamente incomodava a irmã. Logo em seguida, colocaram-se próximos à janela, onde permaneciam cochichando, com as cabeças baixas, observados de maneira apreensiva pelo pai. Com isso, pareciam indicar que o desejo de ouvir música de qualidade ou agradável frustrara-se e, mostrando-se cansados daquela apresentação, permaneciam ali apenas por cortesia. Em especial, a maneira como tragavam os charutos, soltando fumaça pelo nariz e pela boca, denotava grande nervosismo. E, a despeito disso, a irmã tocava tão bem. Inclinando o rosto para o lado, seguia a partitura de um modo tão concentrado e triste. Gregor avançou um pouco mais e manteve a cabeça bem próxima do chão, tentando fazer os olhos da irmã encontrarem os seus. Se a música o envolvia tanto, seria ele um bicho? Parecia que o caminho para o alimento desconhecido, mas desejado profundamente, acabara de se realizar. Estava decidido a aproximar-se dela, puxá-la pela saia e fazê-la assim compreender que devia ir para o seu quarto, pois somente ele poderia valorizar aquela música. Doravante não mais a deixaria sair do seu quarto, ao menos enquanto vivesse, pois usaria, pela primeira vez, sua aparência assustadora. Ficaria ao mesmo tempo em todas as portas, pronto para rebater qualquer ataque. A irmã, porém, deveria ficar com ele por espontânea vontade, não à força. Deveria sentar-se a seu lado no sofá e, quando ela se abaixasse para ouvi-lo, Gregor confirmaria o firme propósito de enviá-la ao conservatório, e que, caso não houvesse acontecido aquela desgraça, teria dito isso para toda a família no Natal passado, sem se importar com o que os pais fossem pensar. Após essa explicação, a irmã emocionada começaria a chorar, e Gregor erguer-se-ia até seu ombro e a beijaria no pescoço, o qual, desde que arrumara o emprego, ela trazia desnudo, sem fita nem colar. Senhor Sansa! Gritou ao pai o inquilino que parecia o de maior autoridade, apenas apontando o dedo indicador para Gregor, que se movia lentamente para a frente. O violino emudeceu de súbito e o inquilino primeiro sorriu para os amigos, balançando a cabeça, e depois olhou novamente para Gregor. O pai considerou mais urgente acalmar os inquilinos do que expulsar Gregor, embora eles não estivessem agitados, parecendo que Gregor os divertia mais do que o violino.
Precipitou-se até eles com os braços estendidos, tentando levá-los para o quarto e, ao mesmo tempo, encobrir-lhes com o corpo a visão que tinha de Gregor. Eles não esconderam a irritação, sem que fosse possível saber se estavam contrariados com o comportamento do pai ou pelo fato de só tomarem conhecimento de que possuíam um vizinho de quarto como Gregor. Pediram explicações ao pai, ergueram repetidamente os braços, puxaram inquietos suas barbas e retornaram lentamente a seus aposentos. Enquanto isso, a irmã, que se desconcertara com a interrupção repentina de sua apresentação, ficou um longo tempo segurando o arco e o violino nas mãos soltas e apáticas e olhando as notas como se ainda estivesse tocando, explodiu subitamente. Colocou o instrumento no colo da mãe, que estava sentada em sua cadeira, meio sufocada, e correu ao quarto vizinho, do qual os inquilinos se aproximavam cada vez mais depressa, empurrados pelo pai. Podiam-se ver os cobertores e os travesseiros sendo arremessados para a cama e ajeitados diligentemente pela irmã. Mesmo antes de um dos inquilinos alcançarem o quarto, ela já havia terminado a arrumação da cama e saído. O pai achava-se de tal modo obstinado que havia esquecido o mais básico respeito que devia aos inquilinos. Empurrava-os seguidamente, até que aquele que parecia o mais poderoso, ainda na porta do quarto, bateu os pés estrondosamente e o fez parar, dizendo: Afirmo categoricamente que, nesse instante, em face das repugnantes condições desta casa e desta família, a locação do meu quarto está encerrada. Cuspiu no chão. Obviamente não pagarei coisa alguma pelos dias em que morei aqui. Muito ao contrário, ainda vou pensar se não devo apresentar uma reclamação legal contra o senhor, pois me causou muitos danos. Calou-se e olhou para a frente como se esperasse alguma coisa. De fato, os dois amigos imediatamente se juntaram a ele com as palavras: Nós também não permaneceremos aqui. Depois, segurou a maçaneta e fechou a porta com força. O pai, com um andar vacilante, foi até a poltrona e deixou-se cair. Parecia se preparar para a costumeira soneca noturna, mas a forte inclinação da cabeça, caída pesadamente, mostrava que não estava dormindo. Gregor permaneceu todo esse tempo quieto, parado no lugar em que havia sido surpreendido pelos inquilinos. O desencanto com o fracasso do seu plano, junto com a fraqueza causada pela fome excessiva, impossibilitava-lhe o menor movimento. Temia que o desabafo geral o atingisse de um momento para o outro e aguardava. Nem mesmo sobressaltou-se com o violino que, escorregando dos dedos trêmulos da mãe, caiu-lhe do colo, produzindo um som estridente. Queridos pais, isso não pode continuar assim. Caso não estejam entendendo, eu estou. Diante desse monstro, não vou pronunciar o nome do meu irmão. E tem mais. Precisamos nos livrar dele. Tentamos o humanamente possível para cuidar dele e creio que ninguém pode nos censurar por nada. Está inteiramente certa, disse o pai consigo mesmo. A mãe, ainda sem conseguir respirar adequadamente, começou a tossir com a mão à boca e seus olhos esbugalhados davam-lhe uma expressão desatinada. A irmã correu até a mãe e segurou-lhe o rosto. O pai, que parecia convencido pelas palavras da irmã, levantou-se e ficou brincando com o boné de contínuo entre os pratos do jantar dos inquilinos que ainda estavam sobre a mesa. De vez em quando, lançava um olhar para Gregor ali parado. Precisamos nos livrar daquilo. Ele vai acabar matando vocês dois. Quem tem de trabalhar duro como nós não é capaz de suportar em casa esse eterno tormento. Eu não suporto mais. E começou um choro tão forte que suas lágrimas caíam sobre o rosto da mãe, a qual limpava-as com movimentos mecânicos. Minha filha, o que vamos fazer? A irmã apenas deu de ombros, mostrando a perplexidade que a dominara durante o choro, em contraste com toda a segurança anterior. Se ele nos entendesse... A irmã, contudo, que ainda chorava, agitou energicamente a mão, indicando que isso estava fora de questão. Se ele nos entendesse, quem sabe pudéssemos chegar a um acordo, mas da forma como está... Ele tem que ir embora! É o único jeito, pai! O senhor precisa se desfazer da ideia de que aquilo é Gregor! Acreditar nisso durante tanto tempo tem sido a nossa desgraça. Como pode ser Gregor? Se fosse, há muito já teria percebido que seres humanos não podem conviver com um bicho como aquele e teria partido por conta própria. Perderíamos o irmão, mas poderíamos continuar vivendo como um verdadeiro Gregor em nossa memória para sempre. Mas esse animal nos persegue, expulsa nossos inquilinos e dá mostras de que quer tomar conta do apartamento, colocando-nos no olho da rua. Olha, pai! Tá começando tudo de novo! E demonstrando um temor que a Gregor pareceu totalmente despropositado, afastou-se em sobressalto do sofá, como se quisesse deixar a mãe à mercê da proximidade de Gregor, e refugiou-se atrás do pai, que, excitado com aquela atitude, pôs-se também de pé, erguendo um pouco os punhos como se fosse protegê-la. Contudo, em momento algum havia ocorrido a Gregor perturbá-los, muito menos assustar a irmã. Apenas havia começado a dar a volta, pois queria retornar para o seu quarto.
Certamente isso os assustara, uma vez que, em razão do seu estado lamentável, necessitava do apoio da cabeça para conseguir deslocar-se, erguendo-a e batendo-a contra o solo diversas vezes. Parou e olhou ao redor. Eles pareciam ter entendido suas boas intenções. Calados e pensativos, fitavam-no com uma certa tristeza. A mãe, sentada em sua poltrona, tinha as pernas esticadas, quase coladas uma na outra, e os olhos semicerrados de tanto cansaço. Acomodados um ao lado do outro estavam o pai e a irmã, esta com o braço em volta do pescoço daquele. Bem, agora talvez eu consiga completar a volta, pensou Gregor, reiniciando a operação. Não lhe era possível conter a respiração ofegante, e de vez em quando parava para descansar, mas ninguém o pressionava. Era deixado por sua própria conta. Quando completou a volta, logo começou a caminhar para a frente. Surpreendeu-lhe a grande distância que o separava de seu quarto, e não conseguia compreender como antes tinha podido, quase sem perceber, ir até aquele ponto, considerando sua fraqueza. Tendo como único pensamento rastejar o mais rapidamente possível, quase não reparou que nenhum membro da família o perturbava com admoestações. Somente quando chegou à porta virou a cabeça, apenas um pouco, pois sentia o pescoço enrijecido, e pôde observar que nada havia mudado, a não ser pela irmã, que agora estava de pé. Lançou então um último olhar à mãe, que tinha acabado de adormecer. Bastou entrar no quarto para que a porta fosse bruscamente fechada e trancada. Gregor assustou-se de tal modo com o ruído repentino que suas perninhas se desdobraram. Fora a irmã que agira com tanta pressa. Ela havia permanecido em pé justamente para aproveitar o momento oportuno para fechar a porta sem que Gregor se desse conta de sua presença. Finalmente! E agora? Perguntou-se Gregor, olhando a escuridão à sua volta. Logo percebeu que não podia mais se mexer. Isso, porém, não o surpreendeu, pois caminhar com aquelas perninhas lhe parecia agora pouco natural. Sentia-se também relativamente confortável. É verdade que o corpo doía, mas teve a impressão de que, pouco a pouco, as dores iriam atenuar-se e acabariam por desaparecer. Nas costas, a maçã podre encravada e a inflamação ao redor, coberta de pó, praticamente não mais o incomodavam. Pensava com carinho e emoção na sua família. Tanto quanto era possível, pensava ainda mais firmemente do que a irmã e era necessário ir embora. E assim, nesse estado de meditação e insensibilidade, permaneceu até o relógio da torre da igreja bater 3 horas da madrugada. Olhando pela janela, ainda pôde contemplar o raiar do dia que despontava. Depois, embora ele relutasse, a cabeça tombou por completo e a boca emitiu um último suspiro. De manhãzinha, quando a faxineira chegou, ao entrar batia às portas com tanto barulho que não se podia mais dormir, embora já tivesse sido advertido inúmeras vezes, foi logo fazer a Gregor sua habitual visita, nada notando de especial. Pensou que ele estivesse imóvel para mostrar-se ofendido com algo, pois o considerava capaz de entender tudo. Casualmente, ela estava com uma vassoura na mão e resolveu fazer cócegas em Gregor. Como ele não respondeu à brincadeira, ficou irritada e passou a cutucá-lo sem encontrar nenhuma resistência. Logo compreendeu o que havia se passado, deu um assobio de surpresa e, abrindo estrepitosamente a porta do quarto dos pais, gritou: Ei! Venham ver! Ele bateu as botas! Tá lá esticado! Bateu as botas! O casal Sansa, já sentado na cama, primeiro procurou refazer-se do susto, sem compreender direito o que a faxineira dizia. Tão logo entenderam a notícia, levantaram-se correndo. O senhor Sansa, de cobertor nos ombros, e a senhora Sansa, só de camisola, encaminharam-se ao quarto de Gregor. Nesse meio tempo, também foi aberta a porta da sala, onde Gretchen dormia desde a chegada dos inquilinos. Ela vinha completamente vestida, como se não tivesse dormido a noite inteira, a palidez do rosto parecendo confirmar isso. Morto? Disse a senhora Sansa, como se estivesse fazendo uma pergunta à faxineira, embora ela pudesse comprovar o fato por conta própria. É isso mesmo, respondeu a empregada, empurrando com a vassoura o cadáver de Gregor, como para comprovar a veracidade de sua afirmação. A senhora Sansa esboçou um movimento para contê-la, mas se deteve. Bem, agora podemos agradecer a Deus. Benzeu-se, e as 3 mulheres fizeram o mesmo. Gretchen, sem desviar os olhos do cadáver, comentou: Como ele estava magro! É verdade que ultimamente não comia nada. A comida voltava do jeito que ia. Verdade. O corpo de Gregor estava ressequido. Somente agora percebiam por que já não mais se sustentava nas perninhas, e o olhavam atentamente. Gretchen, venha cá um instantinho, disse a senhora Sansa sorrindo tristemente, e Gretchen acompanhou os pais até o quarto deles, sem deixar de olhar para o cadáver. A empregada fechou a porta e abriu as janelas completamente. Era ainda muito cedo, mas o ar fresco da manhã já trazia uma brisa mais quente. Era já o final de março. Os 3 inquilinos saíram do seu quarto e procuraram,
sem ver, a mesa do café arrumada. Haviam se esquecido deles. E o nosso café da manhã? A faxineira, porém, pondo um dedo sobre a boca, convidou-os em silêncio, mas com os movimentos apressados, a entrar no quarto de Gregor. Eles avançaram para o quarto, agora já banhado de claridade, e ficaram parados em volta do cadáver, com as mãos enfiadas nos bolsos dos casacos um tanto puídos. Então, a porta do quarto do casal foi aberta e o Sr. Sansa apareceu vestido em seu uniforme, conduzindo a mulher num braço e no outro a filha. Saiam imediatamente da minha casa. E apontou para a porta, no entanto, sem largar as mulheres. O que isso significa? Os outros dois mantinham as mãos atrás das costas e friccionavam incessantemente, como se satisfeitos com a disputa esperassem um resultado favorável para eles. Exatamente o que o senhor ouviu. E caminhou em direção ao inquilino com as mulheres a tiracolo. Este permaneceu um instante calado, com os olhos baixos, parecendo estar reorganizando seus pensamentos. Nesse caso, nós vamos embora, disse depois, olhando para o Sr. Sansa com uma submissão surpreendente, como se estivesse pedindo autorização até mesmo para aquilo. O Sr. Sansa, com os olhos bem abertos, apenas inclinou a cabeça algumas vezes num sinal de afirmação. Em seguida, o inquilino encaminhou-se em passos largos para a antessala e os seus dois companheiros, que há algum tempo já tinham parado de agitar as mãos, saíram em rápidas pisadelas atrás do seu líder, parecendo temer que o Sr. Sansa se colocasse entre eles e o outro. Na antessala, os três apanharam seus respectivos chapéus no cabideiro e, inclinando-se num movimento de despedida, saíram do apartamento. Numa desconfiança que acabou não se justificando, o Sr. Sansa foi com as duas mulheres até o patamar da escada e juntos observaram aqueles três senhores descerem os degraus lenta, mas continuamente, por vezes sumindo do ângulo de visão e reaparecendo no andar inferior, quando a curva da escadaria permitia avistá-los novamente. À medida que desciam, diminuía o interesse dos Sansa em observá-los, e, quando o empregado do açougue começou a subir, trazendo altivamente uma encomenda num cesto colocado sobre a cabeça, e finalmente passou por eles, decidiram retornar, e entraram no apartamento aliviados. Aquele seria um dia para descansar e passear. Não apenas mereciam uma folga no trabalho, como dela necessitavam imensamente. Por isso, sentaram-se à mesa e escreveram 3 cartas. O Sr. Sansa justificando-se ao seu chefe no banco, a Sra. Sansa ao dono da loja e Gretchen ao seu patrão. Ainda escreviam quando a faxineira entrou para anunciar que já se ia, pois terminara seu trabalho da manhã. Sem interromper a escrita, os 3 simplesmente fizeram um sinal afirmativo com a cabeça, sem olhar para ela. Mas como a mulher não arredasse pé dali, olharam-na aborrecidos. O que foi, então? Ela permanecia sorridente à entrada da porta, como se estivesse para comunicar uma alvissareira notícia à família, mas só o faria se fosse solicitada convenientemente. Em seu chapéu, uma pena de avestruz, com a qual o Sr. Sansa implicara desde o início do seu trabalho na casa, balançava em todas as direções. Mas o que a senhora quer? Pois bem, é que a senhora não precisa mais se preocupar com aquela coisa ali do lado. Já está tudo arrumado. A Sra. Sansa e Gretchen inclinaram-se sobre as cartas, dando a entender que continuariam escrevendo. Ao perceber que a mulher ia começar a descrever tudo detalhadamente, o Sr. Sansa fez um gesto enérgico com a mão, ordenando-lhe que parasse. Ao notar que não poderia contar com o que havia preparado, a faxineira lembrou-se de que tinha pressa e despediu-se visivelmente ofendida. Adeus para todos. Deu meia volta e deixou o apartamento batendo fortemente à porta. Vou despedi-la à noite. Mas o Sr. Sansa não obteve nenhuma resposta das outras duas, pois a empregada parecia ter perturbado a tranquilidade que há tão pouco tempo haviam recuperado. A mãe e a filha levantaram-se e dirigiram-se à janela, onde ficaram abraçadas. O Sr. Sansa virou a cadeira e as observou em silêncio por alguns instantes. Depois disse: Bem, venham cá. Esqueçam tudo o que passou. Eu também mereço um pouco de atenção. De imediato, as mulheres lhe obedeceram, correram em sua direção, acariciaram-no e acabaram de escrever as cartas. Em seguida, saíram os 3 juntos, algo que não faziam havia meses, e pegaram um bonde com destino aos arredores da cidade. Como únicos passageiros àquela hora, contemplavam a luz e sentiam o calor dos raios de sol que invadiam o bonde completamente. Recostados gostosamente em seus assentos, trocavam ideias sobre o futuro e percebiam que, bem pesadas as coisas, as perspectivas não eram ruins, pois seus 3 empregos, sobre os quais praticamente não haviam conversado, eram bons e auspiciosos. O que certamente colaboraria para a melhora da situação seria a mudança de casa,
queriam um apartamento menor, de aluguel mais em conta, mais bem situado e, principalmente, mais prático do que o atual, cuja escolha havia sido de Gregor. E enquanto os três conversavam, o senhor e a senhora Sansa perceberam quase ao mesmo tempo que a filha, a despeito de sua cor ter se tornado um pouco mais pálida nos últimos tempos, tinha se convertido numa jovem formosamente vistosa. Numa quietude calma, entendendo-se quase inconscientemente através da troca de olhares, os dois pensavam que já estava na hora de encontrar um bom marido para ela. E quando a filha, ao final da viagem, levantou-se e esticou preguiçosamente o corpo jovem, tudo pareceu confirmar os seus novos sonhos e intenções. Se você chegou até aqui, é porque esse trabalho provavelmente foi relevante para você. Deixe seu like, se inscreva, isso ajuda o canal. Obrigado.